E aí, Kariane, cara, obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço. Você sabe, eu tive a oportunidade de fazer o primeiro Flow ainda contigo, foi muito legal, cara. E dali nós desenvolvemos uma amizade. Eu tive a oportunidade de receber você no nosso sem treinamento. Sim, sim. A gente treinou lá, então nós temos uma história junto. Eu te considero um grande amigo e para mim é uma alegria receber esse convite e fiquei muito feliz, de verdade. Ah, cara, obrigado demais. Inclusive, eu tenho que agradecer você também, porque quando deu a toda a merda no Flow, você foi um dos caras que mais deu força pro Flow, Sim, né? claro. Tipo, você foi lá várias vezes. Os caras até brincaram que você tinha comprado o Flow. Os caras falaram isso. Um monte de gente começou a falar. Sim, sim. Qualquer lugar que eu vou, os caras que eu compro, entendeu? É que você foi lá várias vezes, porque você Sim. estava ajudando num momento difícil, Exato. entendeu? A gente sabe que você é um cara com um grande perfil na área de fitness e empresarial agora, que inclusive é um dos assuntos que eu quero tocar com você, porque você fez uma expansão, né, cara? Você começou a expandir a parte de academia para uma franquia, que você já tem lá, lá em Curitiba, eu acho que tem. É Maringá e Florianópolis. Ah, isso. Sabia que era no Sul, não lembrava exatamente aonde. Florianópolis. E aqui abriu uma franquia também. São Caetano. É tipo que você quer competir com a Smart Fit. Não. Não? Não porque o perfil da Smart Fit é diferente. O perfil da Smart Fit, na área, nós chamamos ela de low cost, né? Uhum. Que é uma academia de preço baixo, com uma infraestrutura muito boa, onde ela tem volume de alunos. Mas esses alunos não necessariamente participam. Lembra que eu te contei a história? Sim, sim. Nós fizemos uma brincadeira. Eu falei assim, ó... O grande case de resultado da Smart Fit é porque ela tem alunos que não vão. Porque é tão barato que o cara, quando ele paga a academia, dentro da consciência dele, ele fala assim, opa, tô pagando a academia, tô na academia, tô matriculado, não sou sedentário. Ah, sim. Aí de vez em quando ele acorda, dá louca na segunda-feira dele, ele vai lá, pega, coloca a roupinha na mochila, sai do trabalho e faz uma esteira. Entendeu? E aí ele faz isso e vai jogando tudo tal. Quer ver? Pera aqui. Atende pra mim aqui, por favor. Que o menino tá aí na porta aí querendo falar comigo. Ah, tá. Ele veio me trazer um negócio. Só pega pra mim. Programa ao vivo. Não. E aí, ele faz... O que ele faz? Ele coloca um preço barato e faz uma coisa que nós chamamos de recorrência. Que é o quê? Você paga mês a mês, quando vence um ano, e continua debitando na sua conta. Ele vende Você o plano tem que entrar, anual, né? Vende o plano anual, só que quando vence o plano anual, continua cobrando na tua conta mês a mês. Sim. Você tem que tirar o plano, você tem que ir lá e dar baixa, não quero mais. Você tem a esperança que você esqueça, né? Quanto de gente que já não tá pagando plano de academia Muita que gente esqueceu. paga academia e fala, putz, cara, Eu nem tô lembro. 2 anos pagando, não vou lá. R$ 99,90, entendeu? Para muita gente, isso aparece no extrato. Para outras pessoas não aparece. Sim. Tipo... É. E outra, o cara acha que ele tá na academia porque ele tá pagando. Sim, aí ele quer ter o carimbinho de, tipo, eu sou fitness, eu estou pagando com sem ir, né? Esse é o conceito da low cost. Então a sua é cara, a que você está criando? É mais cara. Entendi. Na minha academia, por exemplo, Eu fui ver o preço, não achei R$200. Não é tão Para caro. infraestrutura, é muito barato. Mas é metade do preço da Smart Fit. É o dobro, né? É o dobro do preço da Smart Fit. Sim, sim, sim. É o dobro. Pode E aí, crer. se você parar para pensar, por exemplo, imagina um cara aí que ganha R$1.500, R$1.800, R$2.000, R$100 para ele, cara, é 5% do orçamento dele. Não, pode crer. Entendeu? Ele coloca combustível no carro, Sim, ele sim. paga Uber. Entendeu? Então acaba dando uma selecionada no público. Assim, Dá digamos uma assim. selecionada, mas o preço ainda é muito bom. E evita essas pessoas que querem pagar, tipo, R$200, talvez ele não esqueça. Talvez evita atrair a pessoa que não é R$200 hardcore. o cara vem e treina. Pode crer. Vem treinar. Não necessariamente o cara vai para treinar pesado, né? A maior parte das pessoas que vão na minha academia, elas são pessoas que treinam. Elas gostam de treinar. Mas não necessariamente são pessoas fisiculturistas. É que o perfil das pessoas que acompanham os meus vídeos, os meus canais, é o perfil da pessoa que entendeu que a musculação funciona, que a musculação traz resultado. Então é a galera mais nerd, digamos assim, da academia. A galera mais true, assim. Isso, é a pessoa, exatamente, a pessoa que vai para a academia não vai lá, ela pode fazer uma esteira, tudo, mas ela usa os equipamentos. Muitas vezes na Smart Fit, muitas pessoas ali nas academias de rede, elas fazem esteira e vão para casa. Pode crer, pode crer. Se for Nem pagar a treina. academia só fazer esteira é foda, né? Porque você não vai correr no parque, né? Sim, mas aí se você parar pra pensar que é R$100, tá legal. Pode crer. Como que faz uma franquia, mano? Porque parece ser, tipo, um puta business que deve ter tido um maior tempão pra estruturar, fazer todas as estratégias, conseguir o financiamento, porque imagino que deve ser caro demais montar uma academia dessa, né? Na verdade, uma academia dessa custa entre 10, 15 milhões de reais. Grana pra caralho. Porque a academia é muito grande.
se você parar para pensar, é uma academia muito grande. E os equipamentos são caros, eu lembro que a gente conversou. Nessa academia de São Caetano, por exemplo, são mais de 2.000 metros. A minha academia em Floripa, ela tem 1.200 metros. A academia em Maringá tem 800 metros. Pode crer. Então, são academias relativamente grandes. A de Floripa é muito legal, cara, perto da praia. Imagina, você vai e faz a galera que vai lá da praia já... E a galera que vai lá, assim, é cidade de praia. Então, cidade de praia, a galera gosta de se cuidar, a galera gosta de ir pra academia, tudo. Então, é bem gostoso lá em Floripa. Aqui em São Caetano, o forte dela é porque os atletas treinam lá, né? Então, por exemplo, a pessoa que vai na academia em São Caetano, ela vai encontrar eu, o Ramon, o Júlio, vai encontrar o Gabriel Zancanelli, Pacholoc, Rafael Brandão, todos os atletas que treinam nessa academia. Então a galera vai lá, a galera que curte, assiste os vídeos, acompanha o fisiculturismo, vai lá, conhece o atleta, tira uma foto, faz um treino, se diverte, vira meio que um turismo. Sim, vira o point, né? O point Tanto que chega lá, tem gente de Goiânia, Mato Grosso, Minas Gerais. Os caras já iam lá invadir o antigo, né? Aí você, vão transformar isso aqui num negócio. O cara vem pra São Paulo resolver alguma coisa. Sim. Ele vem pra São Paulo fazer algum negócio. Ele vem pra São Paulo pra passar no médico. Ele vem pra São Paulo visitar um parente. Aí ele passa lá. Fora que deve ser um bom lugar pra fazer network e tal, assim, se inteirar no meio. Porque se todos os atletas estão lá, você vai meio que entrar, se quiser entrar no meio, ser ou até um comunicador, um jornalista do meio, né? Lá é onde você vai conseguir as informações, né? Isso é legal, mano. Isso aí pra mim é um passo do capitalismo que é avançado. Eu considero um passo avançado, montar uma franquia. A franquia você tem que criar um contrato, estruturar ela muito na parte burocrática e jurídica, né? Estruturar, realizar um contrato de franquia, estabelecer todas as etapas, fazer o que a gente chama de by the book, que é todo o processo que uma academia tem que ter para que ela mantenha o mesmo padrão. Entendi. Ela tem que ter uma identidade visual igual, ela tem que ter uma estrutura mínima igual, um padrão de máquinas e equipamentos, tudo que corresponde à academia para... Se o cara, por exemplo, ele tá aqui em São Caetano e ele vai lá para Florianópolis, é a mesma academia. Ele fala, pô, parece que eu tô na mesma academia. Talvez dadas as devidas proporções de tamanho, mas é igualzinha, cara. O local, o layout, o desenho, os emblemas, as máquinas, as cores, tudo. É uma experiência, então, garantir que a experiência é essa parte é a parte difícil. Entendi. Agora, a Academia de São Caetano, ela é totalmente própria. Essa Academia de São Caetano, ela é do meu sócio, totalmente própria. Então, ele pagou, pagou ela direto. Entendi. A Academia de Floripa, sou eu, ele, o Júlio, o Eduardo Correia, o Paulo Mose, somos sócios. Legal. Também próprio. E a de Maringá, essa é franquia. É de um amigo meu, do Diogo Montenegro, que é um atleta, e um outro sócio dele. Legal, aí você pretende expandir, colocar uma academia em qualquer... Sim, tem muita procura, mas a ideia nossa é construir algo com aspiracional muito forte. Então, a ideia é ir fazendo ela crescer aos poucos. Por exemplo, agora eu tenho a intenção de montar uma, só eu. Quero montar uma, então tem um outro sócio, um outro investidor que quer entrar comigo, que é muito amigo meu. Aí você já achou, tipo, um spot, local? Não, tô procurando, porque isso é o difícil. Porque, lembra do by the book que eu falei pra você? Dentro do livro que ela tem que ser, ela não pode ter 2 andares. Ela tem que ser andar único. Por quê? Porque a ideia de ter aquela visão de academia gigante, aquela ideia de amplitude, tudo, faz parte do aspiracional da academia. Faz sentido, entendi. A gente não quer uma academia que o cara tem que treinar a perna aqui, sobe andar para treinar a costa, sobe andar... Não, é uma coisa só. É uma plataforma única. Pode ser uma sobreloja, pode ser uma loja de rua, mas ela precisa ser um pavilhão único. E aí achar um pavilhão único, com 1.200 metros e vaga, tem que ter pelo menos 70, 80 vagas de estacionamento, não é fácil. Entendi, né? Então e deve ser um puto investimento também, pode crer. Mas é legal, né, mano? É legal você ter a sua própria franquia de academia, mano. Pra mim, legal. Pra um cara do seu ramo, da sua área, pra mim é meio que um endgame, assim, de tipo, Sim. Pra onde você vai depois que você tivesse lá academias em todos os estados, em todas as grandes cidades. E a academia, dentro da academia tem loja de suplemento, dentro da academia vende as roupas da academia, como a marca é muito forte, né? A marca Ironberg, porque nós ficamos, lembra, um bom tempo com a academia fechada. Não era aberta, era fechada. Só para atleta e só para atleta. Aquilo foi gerando um desejo muito grande nas pessoas de fazer parte. E isso é uma ferramenta de marketing muito forte.
E aí, quando nós abrimos pro público, a galera já tava doida para participar. Pode crer, eles querem pertencer à Quer lá, comunidade. quer fazer né? parte, Vocês formaram uma comunidade. É uma comunidade. Muito gigantesca de maromba, digamos assim. Exatamente. Né? E esses atletas, eles meio que se reúnem nesse local. Entendeu? O nosso bar. Pode crer. Isso eu acho É o nosso legal bar, demais. entendeu? Então, os Promove atletas até a se união juntam. das pessoas, Por exemplo, cara. eu treino com um atleta, que é o Pacholoc. O Ramon treina com outro atleta, que é o Horse. O Rafael Brandão treina com outro atleta, que é o Zancanelli. E aí, o cara, por exemplo, que acompanha os nossos vídeos, ele tá treinando do lado. Ele fala, caramba, eu tô treinando do lado de um cara que me inspira todo dia, do cara que eu acompanho na internet. Pode crer, isso deve ter até um efeito na moral dele treinar e conseguir resultados, né? Sim, tem um efeito motivacional. Cara, isso é muito legal, né? Você olha pra essas paradas que tu tá construindo, você se sente bem, assim? Me sinto bem. Eu fui no podcast com o Pyong Lee, fui no Pyong, e eu falei pra ele o seguinte, que quando você consegue a tua liberdade financeira, e a minha liberdade financeira eu conquistei com um pouco mais de 30 anos de idade. Eu me tornei sócio da indústria farmacêutica aos 30, eu lembro né? Desse case, demitiu, né? seu chefe, né? Não, eu comprei a parte dele e ele morreu faltando uma semana pra eu lembro. A história do que queria se aposentar aos 60, Isso. E ele morreu faltando uma semana pra 60. É verdade. Esse corte desse nosso podcast, cara, ele tem milhões de visualizações. Uma milhões puta história, desse corte. Uma puta história. E aí, dali então, aí você tem que construir propósito, né? E aí o meu propósito hoje é conseguir aproximar as pessoas de um estilo de vida diferente. Uhum. Então, é conseguir trazer as pessoas para um estilo de vida, vamos dizer assim, fitness. E o que seria o fitness? O fitness não é necessariamente fisiculturismo. Fisiculturismo é alta performance. Fitness é wellness, é qualidade de vida. Então, é mostrar para o cara que ele tem tempo, sim, para treinar 1 horinha por dia, ou pelo menos 3, 4 vezes por semana. Que comida saudável, ele vai perder o mesmo tempo para comer se for uma comida não saudável. E esse propósito, quando você monta as academias, aumenta ainda mais. Porque o cara vem para dentro da tua casa, e dentro da tua casa você tem uma cultura, e o cara começa a receber essa cultura. As academias nossas, como a maioria das pessoas que fazem parte lá, e que são as inspirações, são pessoas regradas, o cara entra lá e ele é contaminado por esse ambiente, você sabe, o ambiente contamina. É verdade. Ele é contaminado por esse ambiente e ele vai começando a mudar. Você não quer decepcionar a galera lá, que tá todo mundo ali pró de uma coisa, aí se você começa a ficar meio não pró aquilo, você se sente mal. Você fala assim, pô, tá todo mundo animado aqui, todo mundo indo bem, os caras fortão ali, todo mundo feliz, e eu tô aqui sendo... não. Ser humano é ambiente, né? Sim. Então, por exemplo, se eu começar a conviver com pessoas sedentárias, só sedentárias, que bebe todo dia, que não tem seletividade para comer, que tem atividades apenas sedentárias. E eu conviver com essas pessoas todos os dias. E não conviver com ninguém mais do fitness, é uma questão de tempo de eu começar a adotar hábitos do meu ambiente. Isso não tem jeito, isso é ser humano. Ser humano é ambiente. Sim, não funciona comigo isso aí. Hã? A Luana, ela é fitness, ela vai, malha, tá, mas não consegue, mas me influenciar. A Luana é fitness, mas quantas pessoas ao seu redor que não são fitness? Tem o Coca, né, que tá emagrecendo agora, mas não é fitness, né, Coca? Vamos ser só sinceros, né? Né, Coca? É de Coca. 0, pelo menos? Se fosse, nem bom. 0, ferrou, velho. Porra, Coca. Entendeu? Mas antes coca do que cocaína. Eu sempre tenho que dar um disclaimer, não é coca de cocaína, galera. Então, o ambiente é esse. Agora, se o cara tá nesse ambiente, por exemplo, os amigos dele é da comida, da bebida, a família, tudo tal. Só que ele entra e ele decide mudar. E ele entra numa academia que o ambiente é totalmente contrário ao que ele convive, e ele começa a construir ali vamos dizer assim, uma sociedade diferente, cara, ele começa a ficar na academia, ele fica lá mais do que 2 horas. É muito comum na minha academia, você chegar lá, o cara treinar, sentar e ficar conversando, conversa e vai passando ali a tarde inteira. Tu não fica puto com isso, não? Não, sabe por quê? Porque quando ele termina o treino dele, tem áreas lá de convivência, então tem mesas, tem cadeira, a galera fica lá sentando, batendo papo, conversando, mexendo no celular, jogando conversa fora, e esse ambiente, o cara fica ali 2, 3 horas, ele consegue construir um ambiente para mudar. Pode crer. Eu acho que esse o estilo fitness de vida tem sido uma força muito positiva para a sociedade nos últimos anos, sabe, cara? Porque
tanta coisa que a gente vê na mídia são agendas destrutivas, entendeu? Fica mostrando assaltos e mortes ou querendo fazer com que você fique com ódio de alguém ou de uma classe. Tem muitas agendas destrutivas que estão na mídia. E eu acho que essa do fitness, do wellness, né? Dessa coisa de cuidar do seu corpo e de se sentir bem e criar essa comunidade, como você disse, é uma das forças que são contrárias a essas forças que estão tentando minar a mentalidade do ser humano, do brasileiro, entendeu? Porque eu acho que está acontecendo uma guerra das mentes das pessoas. E tem gente que quer jogar para o mundo mensagens negativas para deixar com que as pessoas fiquem mais fracas. E eu acho que vocês fazem justamente o oposto. E é muito importante. Por isso que o trabalho de vocês é uma parada que eu admiro, tá ligado? Justamente por causa desse efeito numa sociedade que você olha pra mídia, só quer colocar todo mundo pra baixo. A mídia quer tirar a tua autoconfiança. A mídia quer tirar a tua coragem. E ela quer tirar, acima de tudo, o seu poder de decisão. Então alguém tem que decidir por você porque você é incapaz de decidir. Exatamente. Então tem que ter um pai, alguém ali pra te ajudar, entendeu? Um pai, entre aspas, não o seu pai de sangue. Se fosse pai de sangue, ele tava bom, né? Se fosse pai de sangue, ele tava bom. O pai realmente quer o seu bem, né? Sim. Mas não é o pai de sangue. Legal? E o que o esporte faz? O esporte faz o contrário. Ele te ensina disciplina, ele te dá coragem e aumenta a tua autoestima. E você com a autoestima aumentada não é qualquer um que bota o dedo na tua cara pra dizer o que você tem que fazer. É verdade. Então, isso ajuda demais. Sim. E não é necessariamente o esporte da musculação, é qualquer esporte. Sim, é atividade física em geral. Atividade física. Você pega um garoto, coloca ele numa arte marcial, ele fica mais autoconfiante. Claro. Ele fica mais disciplinado. Ele sabe se defender. Sabe se defender e, acima de tudo, sabe valer a palavra dele. Então, o esporte aumenta muito sua autoestima. Sim. E isso é ao contrário do que a gente percebe que vem massacrando a sociedade, né? E aí você não consegue movimentar a massa com tanta facilidade. Se você tiver pessoas com a autoestima bem, pessoas corajosas, pessoas entendendo quais são os seus objetivos, né? Exatamente. Difícil para movimentar uma massa assim. Exatamente. Por isso que eu fico surpreso ainda que vocês não foram atacados, a comunidade, né? A comunidade de maromba, ela é muito bem aceita, eu vejo, né? Ela é muito bem aceita, mas ela também é muito unida. É quase que crer. uma religião, cara. Pode crer, eu percebo. Entendeu? Isso. Então é difícil você ali atacar. Se você atacar, você vai atacar todos. Pode crer. Isso é importante. A união faz a força, né? É o que diz. Sim. Mas... Então, eu acho da hora, mano. Acho da hora isso. A gente tá num momento onde a guerra da mente... Já ouviu falar de guerras híbridas? Não. Guerras híbridas é basicamente um conceito que, na geopolítica, a guerra física, como está acontecendo na Ucrânia, ficou custosa. Não vale a pena ter soldados atirando nas pessoas. Sim. Então, os países, os deep states dos países, o exército dos países, eles trocaram as estratégias para, em vez de ser físicas, híbridas. Ou seja, colocar o escopo do econômico e o escopo do mídia, da mensagem, da propaganda. E focar nessa. Então, o mundo teve um grande foco nessas coisas. Então, rola propaganda para destruir a mentalidade de todo mundo, saindo do exterior e até mesmo gente patrocinada aqui para destruir a mentalidade do brasileiro. Porque existe um interesse das outras nações que a gente seja fraco. Porque o Brasil é grande. É um puta país gigantesco, com 200 milhões de pessoas, com a Amazônia, que tem riqueza pra caralho, minério e não sei o quê, e vários tipos de plantas solo diferentes. muito fértil, um clima muito favorável. Então a gente é perigoso. O Brasil é perigoso. Então não dá pra deixar uma população perigosa dessa acordar. Imagina se a gente vira uma China da vida, que começa a ficar grande, rica e começa a falar, tá, agora o mundo vai funcionar dessa forma, não da forma com que os Estados Unidos quer, não da forma com que a China quer, não da forma com que a Rússia quer. Eles não querem um Brasil disso. Então, eles focam em transformar a mente do brasileiro na coisa mais confusa possível. Então, a gente vive num momento que é muito necessário trabalhos de empoderamento individual, entendeu? Vou fazer uma pergunta meio polêmica aqui. Tá. Você acha que isso está correlacionado a gente perceber que, em média, a maioria dos caras do fisiculturismo tendem a ser de direita? Ou você acha que isso é um estereótipo que eu tô colocando à frente aqui agora? É bem diverso o pensamento político lá. Quando a gente estava em época aí de eleição, eu tive a curiosidade de fazer uma enquete no meu Instagram.
sobre os dois candidatos, um candidato de direita e um candidato de esquerda. E 78% dos seguidores afirmaram ser de direita. Mas a pergunta é, será que é porque a direita não é mais forte na rede social? Não acho que seja, cara. Você viu o Você que acha que a esquerda fez comigo? Sim, mas você concorda comigo que a esquerda que fez contigo é a esquerda forte, mas a esquerda que elege? Foi a esquerda que elegeu o Lula, pô. Será que foi a esquerda que elegeu Lula? Por exemplo, dentro da minha fábrica, eu fui fazer uma enquete ali, uma pergunta ali, normal ali entre os funcionários. 90% da classe operária da fábrica votou no Lula. Entendi. E ele não necessariamente está no Instagram. Pode crer, pode crer. 90%. Se você pegar que a minha fábrica, 60% da fábrica é área produtiva, a minha fábrica elegeu Lula. Pode crer. 60% dos meus funcionários estão na fábrica e 40% em outras áreas. Escritório administrativo, fiscal, comercial, essas coisas. Então, eu posso dizer que a minha fábrica, a maioria é esquerda. E eu tenho de certeza que a minha fábrica, que tem média de 100 funcionários, ou seja, uma fábrica relativamente pequena, ela é um plano de amostragem para todas as outras. Eu garanto para você que todas as outras terão as mesmas métricas. A gente está falando de São Paulo. Sim, então, e Nordeste. É. E Minas Gerais. Então, eu não acho que o fisiculturismo é de direita. Eu acho que as pessoas que estão na internet... Mas quem está na fábrica não é de fisiculturismo, eles só trabalham na fábrica. Exatamente. Eles não são necessariamente fisiculturismo. Não, é que você falou assim, é que eu acho que a esquerda, ela tem muita concentração em outras categorias, como a classe operária. Ah, sim. Entendeu? Essas categorias. Mas então não seria... Tipo, eu não vi nenhum dos caras famosos do meio maromba declarando voto no Lula. Mas eu vi... gente apoiando o Bolsonaro, entendeu? Sim. Eu acho interessante. Eu não gosto desse preconceito, essa divisão entre esquerda e direita. Pra mim, todo mundo é ser humano e Sim. esquerda e direita é só uma caixa de ideologias que você pode se associar ou não, mas de verdade você não tá nessa caixa. Você é um ser humano independente e livre que pode pensar. Claro. Que eu acho que foi a grande maioria. Até porque eu acho que essa eleição, quem entende de política, olhou entre esquerda e direita. Quem não é uma pessoa que entende de política, ela olhou 2 candidatos e qual ela tinha mais empatia. Uhum. Entendeu? Um tava prometendo picanha, né? Exatamente. Um tinha uma empatia muito grande. Sim. E o outro não tinha uma empatia com todas as pessoas. É verdade. E eu acho que isso, entendeu, pesou muito, porque você sabe, o Brasil e o brasileiro não é ainda um grande interessado em política. Estatisticamente falando. Tá aumentando, mas ainda... Tá aumentando, mas estatística. Vamos pensar em sim. estatística. Claro. Vamos pensar nos milhões e milhões de brasileiros. Não é verdade? E Bom, aí eu acho que... não tem saneamento básico, né? Só para começar aí. Então o que eu acho? Eu acho que foi uma... Para quem entende política, foi direita versus esquerda. Mas, na minha opinião, a grande maioria foi 2 candidatos. Lula versus Bolsonaro. E eu acho que o Lula conseguiu construir mais empatia com o público e com o povo e conseguiu vencer. Vencer assim também, mas também foi tudo muito apertado. Foi apertado. O país está dividido. Sim, está dividido. Inclusive, está rolando várias coisas que são preocupantes, entendeu? Aí, não parece que o Brasil está caminhando para uma pacificação, entendeu? Parece que, inclusive, está caminhando para uma radicalização das pessoas. A direita está cada vez mais radicalizada. E parte da direita tá na rua pedindo intervenção, tá ligado? Está vendo manifestações. Não dá pra ignorar que isso tá acontecendo. Apesar da grande mídia estar ignorando, você tem milhões de pessoas na rua pedindo intervenção. Tá acontecendo isso. Então, eu não sei de onde que isso... Será que essas milhões de pessoas vão só aceitar o Lula? Eu acho que eles não vão aceitar o Lula. É difícil aceitar um cara que a gente sabe que roubou, tá ligado? Pra caralho, bilhões e bilhões e bilhões de reais. Foi preso por isso. 3 instâncias condenaram ele, ficou 2 anos preso. Tipo, e agora ele é o presidente, e agora ele é o líder da nossa nação, o representante da nossa nação pro mundo inteiro. É um cara que todo mundo sabe que já fez merda pra caralho e que colocou o Brasil numa situação ruim. Sim, então, como que vai engolir isso? Pra muita gente é difícil, entendeu? Sim, mas o que a gente também vai ter que engolir é que isso foi também um processo democrático, né? Isso que é pesado. Então... Dentro de um processo democrático. Mas você acha que foi limpa as eleições? Assim, você acha que os caras que eram responsáveis por coordenar, fazer o meio de campo das eleições, eles foram imparciais, impartidários, justos
Não foram, na minha opinião. O TSE mandou calar um monte de gente. Cara, eu fui censurado do YouTube, pô. Sim. E eu nem apoio o Bolsonaro, nem apoiei, eu não votei em ninguém nas eleições passadas, acabei de pagar a multa lá. Você não votou? Eu não votei. Eu tava lá em Curitiba, meu título. Mas eu fui censurado, como se eu estivesse atacando a democracia. Só porque eu vi uma informação e falei, ó, chegou essa informação aqui pra mim, eu achei interessante, não sei se é verdadeira, queria saber mais. Foi a única coisa que eu fiz. E aí eu fui censurado pela justiça. Tipo, é censura, tá ligado? É a época da ditadura militar. Teve um cara que pegou sem nenhum procedimento de, tipo, não foi o MP que pediu, tá ligado? Ele não me deu chance de me defender. Eu nem consigo acessar o processo, Renato. Eu não consigo acessar, tá em segredo de justiça. Eu não tenho nem a capacidade. Mas tá sendo processado. Eu fui censurado, então alguma coisa tá acontecendo. Tá. E aí eu não consigo encontrar o processo. Tá em segredo de Estado. Pra você ver, tipo, a situação que a gente está vivendo agora no Brasil é muito preocupante. Tipo, talvez as pessoas achem que eu estou exagerando ou querendo fazer parecer alguma coisa maior só para chamar atenção, mas não é essa a intenção que eu estou falando. Eu estou realmente vendo que o circo está pegando fogo de um jeito muito ruim. Quando o STF pode censurar as pessoas que é contra a Constituição e pode fazer decisões sem ser provocado pelo MP, que também é contra a Constituição, pode censurar parlamentares que foram privilegiados de imunidade parlamentar, que também é contra a Constituição. O STF, literalmente, deu carta branca assim mesmo para tomar qualquer decisão dentro do aparato estatal sem ter que ter nenhuma base legal mesmo, sem ter que ter uma lei dando poderes para eles. Então, eles viraram ditadores do Brasil. A gente hoje vive numa ditadura. Então, para mim, é muito preocupante isso, porque qual que vai ser o futuro de uma nação onde você tem um cara que é capaz de calar todo mundo aqui e é capaz de mandar prender quem ele quiser, de bloquear contas de empresários, como aconteceu com o do Luciano Heng e todos os outros caras lá por causa de mensagem no WhatsApp. Qual que é o futuro dessa nação? Ainda mais quando um presidente que assume é o Lula. O Lula, o cara que roubou bilhões, ele assume junto com um Senado e um Congresso omisso que não fazem nada e um Supremo ditador. Então, eu tô achando que a gente está indo ou para uma guerra civil, que é algo que eu não desejo, mas pode acontecer, a gente está caminhando para uma ruptura, ou a gente está caminhando para uma consolidação de uma ditadura autocrática e o país simplesmente vai ficar na mão de bandido, na minha opinião. Então, eu tô preocupado, tá ligado? Por isso que eu trago esse assunto. Entendi, na questão das eleições, é aquilo que eu te falei. Eu trago a estatística da minha fábrica. Eu acho que tem muita gente, mas muita gente mesmo, que acreditava e votou no Lula e acreditava que ele era o melhor para o Brasil. Então, eu particularmente consigo enxergar quem são os eleitores do Lula, quem elegeu o Lula, a galera que acredita que realmente ele vai trazer. E aquilo que eu te falei, por um discurso de empatia, né? Claro, um discurso bonito. Um discurso de empatia, exatamente, um discurso de empatia. Eu acho que ele foi persuasivo dentro daquilo que ele precisava, dentro daquilo que ele pretendia. Ele foi muito persuasivo e foi muito assertivo. E aí acabou dando certo. Eu tive a oportunidade de fazer um podcast com o presidente da República, o Jair Bolsonaro. Foi ainda em primeiro turno. Uhum. E foi próximo ali às eleições. Nós tivemos a oportunidade de colocar 400 mil pessoas ao vivo no podcast. Ele tinha acabado de sair do programa do Pânico, da Jovem Pan. E dentro daquilo que nós vimos, aparentemente, as estatísticas davam já a vitória para o Lula, mas a gente viu uma movimentação muito grande da direita. E aí a gente achava, poxa, será que as pesquisas de boca de urna realmente estão corretas? Porque, afinal de contas, a gente vê uma movimentação tão grande na internet a favor do Bolsonaro. A movimentação era muito grande a favor do Bolsonaro. Só que o que aconteceu? Em primeiro turno, a gente percebeu o quê? Que o Lula venceu e venceu com uma boa margem. Assim, para recuperar num segundo turno seria muito difícil. Sim. E aí, as pessoas que a maioria delas a gente achava que seriam aliados do Bolsonaro não foram. E acabaram mudando seu discurso e tornaram-se aliados do Lula, como, por exemplo, Ciro Gomes. Ah, sim. Ou João Amoedo. Entendeu? E isso acabou deixando a situação ainda do Bolsonaro ainda mais difícil. Só que, dentro do segundo turno, o Lula teve o cuidado de também não entrar em nenhuma polêmica.
selecionar muito bem os lugares onde foi e O conseguir... Lula teve apoio da mídia também, toda, né? Toda. Ele não, então ele não precisava se de ele ir em falava alguns uma lugares. merda, eles nem publicavam a merda. Se o Bolsonaro falasse uma merda, ia ser manchete 24 horas por dia na Rede Globo e Sim. tudo. Se o Lula... Ele falou merda, ele falou que vai bater em mulher, não bate em casa, bate na rua. Ele falou isso. Merda pra caralho, tá ligado? É o que ele falou. Só que eles não dão atenção. Porque tem um jogo aí. O jogo, na minha visão, tá comprado, tá ligado? Não tô falando que teve fraude, não tenho evidência de fraude. Mas que houve uma união do judiciário, do PT e da mídia contra o Bolsonaro, houve. E tipo, independente se o Lula ganhou, tá? Independente do Lula ou do próximo presidente, não é aceitável a gente ter um país onde um ministro do Supremo pode passar por cima da Constituição. Isso não é um país sério, cara. Se acontecesse nos Estados Unidos isso, é a crise da República, tá ligado? Se o ministro ele pode ignorar a Constituição, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser, porque é a Constituição que baliza os poderes dele. Se não baliza mais, o que baliza? Entendeu? Então isso é preocupante, independente se o Lula vai ser presidente ou ganhar... Mas dentro da sua concepção, na onde você acha que ele ignorou a Constituição? Primeiro, quando ele instaurou aquele inquérito das fake news, que é completamente ilegal, ele não pode ter um processo jurídico onde ele é a vítima, ele é o promotor, ele é o advogado, ele é o juiz, ele é tudo. A gente tem um processo de justiça que demanda um certo procedimento, entendeu? Você tem que ter... O juiz ele tem que ser imparcial, ele não pode ser a vítima do caso, tá ligado? Então, isso já é legal por si só. Segundo, que ele começou a implementar censura. Censura é inconstitucional. Se a gente for olhar na Constituição, tem o artigo 220, ele veda a censura de todas as formas. Então, censura nunca foi constitucional. Então, só o fato dele estar implementando censura do jeito que ele está fazendo, que ele nem precisa ser provocado pelo MP, isso é inconstitucional, isso é contra a lei. Ele fugiu completamente dos parâmetros, das 4 linhas da Constituição. Então, isso é ultra grave, na minha opinião, entendeu? Só que não há uma comoção social sobre isso. Porque ele vem fazendo isso há mó tempão. E o que o Senado fez? Os senadores que tinham que impeachment ele, o que eles fizeram? Nada. Então, sei lá. É complicado, assim. Eu fico com medo. E se me mandarem prender amanhã? Eu vou levar um whey pra você lá na cadeia. Vai ter que levar uns whey. Vou levar uns whey lá pra você ficar fortinho. Mas não é ditadura? É ditadura. Então, eu tô fazendo meu green card, eu vou vazar daqui. Eu não vou viver num país que é uma ditadura, não vou viver numa ditadura. Né? Você acha que eu tô exagerando? Não sei, porque não é muito a minha área, o Monark. Lembra que eu te falei, eu não sou muito da área da política. O que eu consigo enxergar são 3 coisas, assim, de forma lúcida. Na minha opinião, a vitória do Lula foi válida. Para mim, ele realmente ganhou nas urnas e ele foi votado, na sua maioria. Porque eu vejo, eu consigo ver, enxergar, e eu fiz estatísticas de pessoas que realmente votaram no Lula e por exemplo, em casa, entendeu? Tem pessoas, por exemplo, eu conversei, por exemplo, com as pessoas que trabalham comigo em casa e na maioria eles votaram no Lula. Não, eu sei que teve muita gente que votou. Então, eu acho que a vitória do Lula foi válida. Segundo ponto, entendo toda aquela questão do Lula e realmente tem coisas que são bem complicadas com relação a ele. Mas quem escolheu foi o povo. E aí? Não. Eu nem contesto nada nesse sentido. Eu não estou falando nem da presidência, estou falando do judiciário. Não é um problema um judiciário que está cometendo crimes? Na minha visão, é um problema, entendeu? Só isso que eu estou querendo jogar para a sociedade. A gente está numa ditadura do judiciário. Isso aqui não é normal. Não é normal o que está acontecendo, cara. Mas Censura não é normal. Mas eu também vejo que as mídias também apoiaram. Apoiam. A mainstream mídia apoia. Muito forte. Eu acho que muito do que, de repente, a gente pode achar que era censura, vem isso de pessoa jurídica, não do judiciário. Da pessoa jurídica. Fala assim, olha, uma rede social ela tem dono, entendeu? Um site tem dono, um jornalismo tem dono, e às vezes eles mesmos tomam as atitudes e de repente falam, não vamos noticiar isso, vamos dar prioridade nisso, vamos fazer isso. Não, tudo bem, mas quando é o Estado é censura, né? E não, outra, o Estado não pode. Então é isso que está acontecendo. E outra, eu acho que as Big Techs, o YouTube, essas grandes corporações, eles censuram também, entendeu? Eu acho que... Quantas pessoas você não conhece que
que é bloquear, perderam conta no Instagram, no Twitter, ou quando você vai tentar seguir, a pessoa aparece. Você tem certeza que você quer seguir essa pessoa? Tem isso? Tem isso, tem. Tem certeza? Tem, você nunca viu? Tem pessoas Não. que, se você for tentar seguir no Instagram, eles vão falar, você tem certeza que quer seguir essa pessoa? Olha que interessante, eu nunca tinha visto. É porque existe uma censura tecnológica das grandes empresas, Big Techs. Você está acompanhando a compra do Elon Musk? Eu vejo algumas brincadeiras ali, ele dizendo que... Bom, primeiro ele disse que ia comprar, aí depois ele resolveu fazer uma análise financeira melhor da empresa. Depois que ele fez a análise financeira, ele disse que ia devagar. Agora ele meteu mais uma notícia, mas eu acho que ele gosta de um hypezinho também, né? Ah, não, ele é o mestre do hype, Então, né? aí ele já jogou toda a notícia, ó, vou comprar, mas vou comprar para deixar ela uma empresa livre. Mas aí ele já ainda não comprou, entendeu? Não, ele comprou. Agora ele comprou mesmo. É dele. Tá. É dele faz muito tempo. Ele demitiu 4 mil Eu vi. pessoas. Eu vi. 4 mil pessoas, cara. Ele tá fazendo uma revolução tecnológica. Sabe qual que é o problema das Big Techs? E por que será que ele demitiu 4 mil pessoas? Porque tinha um monte de nego lá que não fazia porra nenhuma. Sabe o que eles tinham lá no headquarters do Twitter? Tinha tudo, sala de sinuca, não sei o quê. Sabe qual que era a média de custo por refeição de um funcionário no Twitter? Quanto custava uma refeição, em média, no funcionário do Twitter? Chuta. Vai, vou pensar num padrão americano, uma refeição em média $20. $400. Caramba. O Twitter era uma empresa de um monte de gente que não fazia nada, tá ligado? E como é que gera lucro uma empresa dessa? Porque eles tinham muito investimento, eles tinham... A empresa começou a ganhar muito dinheiro, o Twitter, vindo investimento tal, abrindo a bolsa, começou a entrar dinheiro pra caralho. Só que o custo para você manter um site como o Twitter não é tão grande assim, você não precisa de tanta gente assim pra manter um É site. empresa de tecnologia, né? É pequeno. Só que aí eles começaram a ganhar muito dinheiro, em vez de eles colocar esse dinheiro para coisas eficientes que aumentar a produtividade do Twitter, não. Eles começaram a contratar um monte de gente sem necessidade e dar um monte de benefícios para as pessoas, criando uma cultura dentro da empresa de trabalhar pouco, receber muito e ter várias regalias, tá ligado? Então... E qual era o plano? Não tinha plano. Não tinha plano. Por isso que o Twitter ele nunca deu lucro na vida. É uma empresa deficitária, sempre foi, entendeu? Então, quando o Twitter é comprado pelo Elon Musk, ele vira dono privado, inclusive ele sai da bolsa. Então, o Elon Musk ele pode fazer o que ele quiser com o Twitter. Ah, agora é limitada ela? É dele sozinho, nem tá. Você não pode comprar ações do Twitter se você quiser, entendeu? Na bolsa Legal. de valores. Então, ele chegou lá e falou assim... Imagina ele pegar, o Elon Musk, ele pega, transforma essa empresa limitada, manda 4 mil funcionários embora, refaz todo o processo tecnológico dela, otimiza ela, cria produtos que aumente a lucratividade dela, como o Instagram tem produtos incríveis que faz dinheiro pra caramba, e depois abre capital. Eu acho que talvez... Nossa Senhora! Quanto não vai valer uma empresa dessa? Então... eu acho Quanto que não vai valer? a estratégia... Desgramado é um gênio, hein? Eu acho que ele é um gênio. Tem muita gente que duvida do cara. tá Não, ligado? peraí. Se você tá me dizendo que o desenho do Twitter é esse, uma empresa que pagava $400 para uma refeição de um funcionário, ele vai contratar um CEO fudido. Ele é o CEO. Ele é o CEO? Ele é o CEO. É, mas daqui a pouco ele vai ter que contratar um CEO porque ele não dá conta de tudo. Sim, Entendeu? Aí ele vai fazer, o cara tá fazendo uma limpa, vai mudar todos os processos, cria ferramentas dentro do Twitter que faz com que ela converta em dinheiro, entendeu? Nós vamos poder monetizar, Vai vender, provavelmente. vai poder monetizar. Provavelmente ele vai criar formas de você vender publicidade de uma maneira muito mais lucrativa para que as empresas entrem. E passado aí 2 aninhos disso estabelecido, ele abre capital e a empresa é uma empresa multibilionária. De talvez... bilionária vai para multibilionária. É. Bom, ele pagou 44 bilhões na parada. Então, ele pode transformar essa empresa numa empresa de meio tri. Imagina. Quanto custa será um Instagram? Ah, eu não sei quanto que custa o Instagram. Pesquisa aí quanto custa o Instagram, Coca, pra nós ver. Então, dá pra, entendeu? Ele pode... Eu não sei se deve custar muito mais do que o Twitter, não. Não Será? é possível, cara, porque o Instagram faz muito dinheiro. Bom, o Instagram faz dinheiro mesmo. Link patrocinado, Não, é verdade. Muita gente bota muito dinheiro. Mas o Instagram ganha esse dinheiro desse link patrocinado? O quê? Ganha Por exemplo, eu tenho uma hamburgueria. Ah. Não, ele tem a maior parte. Eu tenho uma hamburgueria, certo? Eu quero aumentar a visibilidade da minha hamburgueria. Eu turbino uma postagem. Tá, tipo o AdSense deles. É, mas aquilo é o que dá dinheiro pra ele, link patrocinado. Pode crer, pode crer. Esses vendedores de curso digital, onde eles estão? Botando dinheiro na onde? Eu tenho amigos meus que têm produtos digitais, os caras botam 1, 2, 3 milhões por mês. Um cara.
E reverte, isso é um impressionante. A galera gosta de cursos pra caralho mesmo, né? Quando o cara tem curso de empreendedorismo, quando o cara tem uma série desses cursos, tudo reverte. Pode crer. Dá uma vontade de fazer um curso ficar rico. Falaram aqui que o Instagram é avaliado em 33 bi. E era, custa menos. Por que ele não comprou o Instagram então? Caramba. Meu. Você tem que perguntar primeiro se ele está à venda, né? Ah, é verdade, né? O dono é o Mark Zuckerberg. Ele não ia vender porra nenhuma, né? Não, ele vai falar assim, eu vou fazer o que com esse dinheiro? Não Vou comprar precisa, o quê? né? Vou comprar o tu. Chega um momento Vou que... comprar outro planeta? Só se ele quiser comprar um Ele planeta. literalmente tá querendo fazer um outro universo, né? Um Né? metaverso, Metaverso. né? Vai fazer, hein? Vai fazer. Você acredita no metaverso? Eu acredito que como conceito tecnológico é provável que Eu exista. acredito que vai ser o entretenimento do futuro. O que você imagina? Tipo, colocar um óculos assim, Eu um acho que chip o cara na vai andar em cabeça? Marte. Eu acho que o cara, entendeu? Vai andar em Marte, vai tocar o terror. Mas ele Eu acho que vai ter sim- puteiro de metaverso até se bobear. Não, vai ter tudo. Vai ter tudo, Se cara. tem uma nova coisa, a primeira coisa que os caras fazem é um puteiro. Abre uma cidadezinha em qualquer lugar. Ele faz um puteiro, entendeu? O bar, o puteiro e a igreja. É o que tem que Pronto. rolar. E vai ter tudo isso no metaverso. Você viveria. Você não viveria nunca no Nem metaverso. ferrando, Você é um cara. cara. Não tem nada a ver Vida com real máxima. vida real máxima pra mim, né, cara? Ó, eu, por exemplo, eu não sou um cara de jogar videogame. Eu adoro meus amigos gamers, a galera do game e tudo, mas eu não sou um cara de jogar videogame. Você joga o videogame de melhorar o seu personagem, né? Então eu não sou um cara muito de jogar videogame, eu não sou um cara muito de... Eu não sou um cara muito tecnológico, eu sou um cara muito ligado em rede social. Você não acha que você não é um cara... Pô, é o relógio mega tecnológico aí. Você Sim, não parece ser um exatamente. cara, um tiozão que não entende de tecnologia. Não, mas não sou um cara, por exemplo, aficionado, assim, por tecnologia. Sim, tudo bem. Dentro daquilo que me interessa. Pô, o Renato tá com esse relógio, mas esse relógio ele me interessa porque ele me liga no fitness. É Então, quando eu verdade. vou fazer minha atividade física, ele vai me responder o quantas calorias eu gastei, quanto tempo eu gastei, tudo E tal. ajuda mesmo essas paradas? Ajuda. Te ajuda é, assim como é um pouco profissional? subjetivo, mas ajuda. Por que é um pouco subjetivo? Porque, na verdade, um relógio que mede a quantidade de calorias que você gasta numa atividade física, ele leva em consideração seu peso e sua altura. Certo? E aí, sua frequência cardíaca, o nível que você gera de intensidade na sua frequência cardíaca versus seu peso versus sua altura, ele estima calorias. Só que, às vezes, o seu peso pode ser de massa gorda, não de massa muscular. E é massa muscular que consome mais energia. Pode crer. Então, o seu gasto calórico está ligado à sua taxa de metabolismo basal, que é a sua taxa de repouso. Quantas calorias você gasta parado? Por exemplo, você deve ter mais ou menos... Quanto você tem de altura? 1,80. Quanto você pesa? 94. Então você deve ter aproximadamente na base de umas 1.800 calorias de taxa de metabolismo basal. Mais ou menos isso, se eu fizer as crer. contas. Tudo que você gastar numa atividade física é relacionado a esses 1.800. É uma base. Aham. Então, gastei 400 calorias num cardio. Se você tiver 1.600 de basal, vai ser um pouco menor. 1.200 vai ser um pouco menor. Entendi. 3.000 vai ser um pouco maior. O gasto que você gera dentro de uma atividade física está ligado à sua taxa metabólica basal, que é a sua taxa de repouso. Seu gasto calórico em repouso. E esse equipamento, ele faz uma estimativa, mas é uma estimativa próxima. E o que é legal de você usar um relógio desse e tudo? Porque você pode, às vezes, criar meta, você presta atenção no dia, por exemplo, minhas calorias eu gasto todo dia 400. Aí ele, gastei 360, vou fazer mais 5 minutos. Entendi. Se manter... Entendeu? Se manter dentro de um padrão. Então ele ajuda nesse aspecto. Pode crer. Da hora demais. Mas você tava falando sobre outra coisa, eu meio que... Na verdade, a gente estava falando sobre comprar o Twitter, depois o Twitter, o metaverso, depois o metaverso a gente descobriu que o Instagram toma pau do Twitter em valor. Verdade. Mas o Elon Musk perdeu dinheiro nessa parada aí. Só se ele fizer essa parada aí. Só se Ele pode virar fizer esse um jogo. milagre, né? Eu vou adorar ver. Pra mim é uma saga, entendeu? Uma saga Imagina assim. ele fazer. Aí vai ser o case, hein? Vai ser um case. Comprar por 44 bi. O cara que compra uma empresa que não dá lucro por 44 bi, ele comprou uma empresa que não queria ser vendida. Você concorda comigo? Por exemplo, sua casa. Digamos que sua casa seja avaliada, por exemplo, em $500 mil. E aí você chega aqui, alguém chega pra você e fala assim, eu quero comprar tua casa. Não, mas não tá à venda. Mas eu te pago $1 milhão. Tá bom, tá vendido. Tudo tem um preço. Claro. É verdade. Eu acho que isso pesou pra ele. Vamos combinar, pro Twitter ser mais caro do que o Instagram? Não Quantas era, pe- Não, não peraí, era. quem usa mais? Estatisticamente falando, qual é a ferramenta mais usada? Eu acho que deve ser o Instagram. Porra, não dá pra comparar. Só que o Twitter tem um peso político que o Instagram não tem, né? Sim, aí já entra num outro reflexo, né? Sim, tem coisa... Não é money.
Aí É entra num poder, outro né? game. É, o jogo do poder. Você não pensa que você tá jogando o jogo do Money agora. Sim. E o Agora jogo... não, né? Faz tempo. Faz tempo, sim, sim. Mas A no minha, momento você está a minha nele. indústria ela é muito maior do que o fitness. Sim, em termos de rendimento pessoal para Rendimento, você. tamanho, tudo. Ah, entendi. Então... Mas você ainda tá no jogo de acumular mais capital e tal. Você nunca pensou em ir pra política, por exemplo? Não. Teve o... Felipe Franco Felipe virou Franco candidato. Ele E ganhou. foi ele eleito. ganhou, Felipe Franco foi eleito? Não. Por que não? Eu também tenho a mesma opinião que você, entendeu? Eu não gostaria de ir pra Bom, política nunca. Mas por quê? É o seguinte. Primeiro, se você... Eu tenho amigos meus que são políticos, conheço vários. Cara, você levanta e fala assim, quero ser político. Aqui no Brasil já vem uma tarja aqui pro você. Ladrão. É verdade. Então, tudo que você conquistou a vida inteira trabalhando, tudo que você conquistou de patrimônio, tudo já vai ser questionado. É verdade. Quando você Mas entrar, vai falar... você, "Ih, todo mundo conhece você. Ninguém vai assim, questionar como você... não, chegou no beleza, seu mas patrimônio. o Renato tem 4 carros importados. Aí daqui 4 anos ele é político quando ele troca. Ah, mas ele trocou esse carro com que dinheiro? Pô, como com que dinheiro? Eu Tem passei uma a minha vida indústria, inteira pô. trabalhando. Mas é difícil. Sim. Nós conhecemos casos de políticos que eram empresários e dá esse problema. Segundo, para você entrar na política, você tem que entrar com um propósito. Porque financeiro, por exemplo, no meu caso, não é. Entendeu? É um propósito. Certo. E para você entrar nesse propósito, você tem que entregar tua alma nisso. Tempo, tudo. Eu não me vejo entregando meu tempo em cima disso. Eu me vejo entregando meu tempo dentro das redes sociais, convencendo as pessoas de entrarem e mudarem de estilo de vida. Agora, no futuro, não sei. Hoje não tenho a menor intenção. Com 60 anos... Aí talvez, se de repente eu não consigo mais, através do meu estilo de vida, inspirar as pessoas a mudarem o seu estilo de vida, de repente eu tô velho. Fit é uma coisa de jovem, né? Tanto que a galera me chama de tio. Bom, é que você Na tá há verdade? muito tempo já, ele já te A conhece. galera me chama de tio, entendeu? Na internet. Se de repente eu não conseguir inspirar e eu achar que através do meu propósito eu consigo entrar na política e trazer algo para o esporte ou para algo que esteja de acordo com os meus princípios, aí de repente eu posso tentar. Mas para mim política é propósito, pelo Pode menos crer. para mim, não é carreira. Mas acho que você nunca vai deixar de inspirar, né? Tem Sim, muito. sim. Você é o Arnold Schwarzenegger aí, velhaco e tá, É verdade, porra, você inspirando 31 pra anos, cacete, inspirando pra caramba. Então, acho que não é uma coisa que você tem que se preocupar. Mas é né? Arnold, né, pai? Acho que foi governador da Califórnia, cara. Ele foi pra política, né? Foi governador da Califórnia. Eu acho que foi 2 vezes, né? Acho que ele foi reeleito. Se pá foi. Aí, ó, não vai Vou ser o falar nisso, primeiro... que judiação tá Califórnia, hein, cara. Tá ruim? Eu não... Ô, louco. Você viajou lá recentemente? Não, cheio de homeless, assim, a situação. Eu ouvi falar disso aí. Tem algumas políticas esquisitas lá, pequenos delitos não são mais crimes. Tem umas coisas muito loucas lá, cara. É um governo muito esquisito. E aí amigos meus que moram lá estão se mudando. Porque fala assim, cheio de mendigo, cheio de pessoas usuárias de drogas na rua. Falou que a Califórnia não é mais aquela Califórnia. Principalmente a região ali de Venice, Santa Mônica, uma região bem bonita. Falou que tá bem abandonado, cara. Você pode crer, tem o Pier lá, né? O Pier de Santa Mônica, Venice, que tem a academia do Arnold lá, a Meca. Isso é triste, né? É meio que... Bom, a gente vai ver o que acontece Mas aqui no isso Brasil é uma questão também. política. Ali é uma questão totalmente política. Porque a gente está Totalmente. falando de um país extremamente desenvolvido e de um Estado que está realizando um governo, uma sequência de governos que tomam decisões que acabam trazendo impactos negativos pro Estado. Não necessariamente. Em compensação, você viu, por exemplo, Flórida. A Flórida tá voando. Sim, o DeSantis é o governador. Caramba, Lá. tá difícil. Você, por exemplo, se alugava um bom apartamento na Flórida por $1.700. Agora você não acha nada por menos de $2.700. Pode crer. Caralho. Por quê? Porque ninguém queria morar na Flórida. Agora a galera tá... tudo isso depois da pandemia. Por quê? O cara que morava em Wall Street, ou o cara que trabalhava em Wall Street, ou o cara que, por exemplo, minimamente morava em Nova York ou em Chicago ali, ele descobriu que ele consegue trabalhar da casa dele. Aí ele vai falar assim, eu vou trabalhar na minha casa, nesse trânsito, nesse inferno, caro pra caramba. Aqui o metro quadrado é uma fortuna, eu vou pra Flórida. Pode crer. Lá eu compro uma casa muito maior, entendeu? Clima agradável o ano inteiro, não tem neve, entendeu? Tem praia lá? Deve ter Tem, praia. a Flórida, cada crer, praia, eu sou cara. ruim de geografia. Tem Miami. É do lado, é verdade. Delray Beach. Flórida é o estado, né? Miami, Delray Beach. Nossa, tem um monte de praia maravilhosa lá. Então, o cara não precisa necessariamente ir pra praia, ele pode ir pra Orlando, por exemplo. Ali, tranquilo, tudo tal. E aí o metro quadrado, ó,
Tá aumentando. O valor imobiliário da Flórida tá altíssimo, cara. Em especial ali Orlando. O Rumble é lá na Flórida que fica. O Rumble? O Rumble é a empresa que... Da plataforma. Que me... Adotou. Me adotou. Ele está me obrigando aqui. É o único lugar que eu não sou desmonetizado e nem shadowbanned, censurado. Tá difícil a minha vida. Tá difícil a tua vida. Tem uma música lá... Oh, the misery... Everybody wants to be my enemy. Eu me sinto esse cara, assim. Todo mundo quer me destruir. É foda, cara. Foi bem sinistro aquela época lá. Mas graças a Deus deu tudo certo. Novamente, só reforçando, agradeço a força que você deu pro Flow e pra tudo lá. Foi importante pra mim, assim. Sente falta do Flow? Sim, eu sinto, né? Foi um projeto que eu, 3 anos ali dedicando, morei no Flow durante muito tempo. Então... um pedaço grande da minha vida aqui. Qual foi a entrevista, assim, mais foda que você acha que você fez do Flow? Você falou, mano, eu lembro dessa entrevista. A entrevista fala assim, caramba. Cara, vários. Teve, todo projeto pra mim foi muito legal, assim. Imagina, um garoto do quarto que ficava jogando videogame agora conversa com um monte de gente, tá ligado? E uma maior do que a outra, né? E aprendendo. Você chegou a entrevistar o Ronaldo? Sim, você tava lá? Tava lá. O do Ronaldo foi foda, velho. Foi foda. Puta, foi muito legal, cara. Deu várias dicas que ia comprar o Cruzeiro lá, a gente não percebendo. Rolou. Vários spoilerzinhos, mas não teve jeito. Sim. Foi Cara, legal. Eu sinto muito orgulho do Eu acho projeto. ele um puta empresário, velho. O Ronaldo, sim. E tá indo bem, né? O Cruzeiro agora. Não, onde ele vai botar a mão, vai virar, velho. O Cruzeiro virou o jogo de um jeito absurdo. Pode crer, muito foda, né? Isso é um exemplo de um atleta empresário. Sim. É legal, né? Os atletas... Eu sinto que muito do meio esportivo foi comandado durante muito tempo por pessoas que não tinham nenhuma conexão com o esporte de verdade, mas eram executivos. O cara tinha faro pra business. Mas não amava o futebol. Não, era business. O turismo. É igual no nosso esporte. Muitas das coisas que eram controladas pelo nosso esporte, o cara tomava cachaça. O cara nem treinava. Aí, hoje, com a evolução aí de alguns atletas e com a mente dos caras, hoje muitos atletas falam, não, peraí, eu vou cuidar disso aqui. Eu entendo. Eu entendo isso aqui. Eu vi isso aqui e eu consigo empreender. Sim. Porque também tem que saber empreender, né? Sim, tem que saber aplicar o que aprendeu, né? Tem que saber. Você vê o Ronaldo, por exemplo, puta atleta, entendeu? Talvez um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas sabe empreender, né? Já saiu dali. Os caras falam que o Ronaldo, para fazer negócio, tem um amigo meu que já fez negócio com ele, falou que, cara, senta numa mesa, baita negociador. Pode crer, na hora, né? E existe todo um preconceito com o jogador de futebol, né? De falar com o atleta, né? Com o atleta em geral, né? O cara musculoso. Mas isso é tudo inveja dos caras que são fora de shape. Aí vê os caras fortão e fala, ele é forte, mas ele tem que ser burro. Eu sou inteligente. Eu posso não ser forte igual a ele, mas eu sou mais inteligente que tipo, eles usam essa desculpinha. E do atleta em geral, por quê? Porque como todo atleta é obsessivo, né? Se você pegar de qualquer esporte, se você por exemplo, Neymar, em qualquer casa do Neymar, o que ele tem na casa dele? Coisa de futebol? Um campo de futebol, velho. Claro. Assim. Você vai lá no Acapulco, lá na casa da praia dele, tem um campo de futebol enorme. Se você for, por exemplo, todo lugar tem. Isso tem um nome, obsessão. Ele tem obsessão pelo esporte dele. Qual é o jogo que provavelmente ele deve jogar muito? É a FIFA. Acabou. O cara é obcecado por futebol. Pior que ele joga Counter-Strike, eu fiquei sabendo. Também, mas ele também joga o FIFA. Sim, claro. Entendeu? Então ele joga o CS, joga o FIFA, mas, cara, ele vai jogar bola, o cara é obcecado pelo esporte dele. Então, quase todos os atletas são obcecados pelo seu esporte. Se você pegar, por exemplo, Michael Jordan, obcecado pelo esporte dele. Tentou golfe uma vez. Né? Tentou golfe. Não foi Michael Jordan? É beisebol. Ele tentou golfe também. Tentou golfe? Tentou. Ele tentou de tudo, né? Falou, tentou eu vou ser bom em todos os esportes, eu vou ser o Michael Jordan pra provar que eu sou... ruim pra caceta. Deixa ele no basquete. É melhor. E aí é um cara obsessivo. Então, essa obsessão, essa forma com que o atleta reage é uma coisa incrível. Sim. Tá otimista, cara, pro futuro do Brasil ou tá pessimista? Hã? Tá otimista ou tá pessimista pro futuro do Brasil? Se eu tô otimista ou pessimista... Tu tá investindo, você tem que esperar que a galera vai ter dinheiro pra pagar as 200 pau de mensalidade ali e comprar remédio. Eu acho, de verdade... eu sou um cara mais velho, tenho 46 anos de idade. Sim. Eu já vi muita coisa na política brasileira. Meu pai, ele teve uma situação muito difícil. Teve um período da vida dele, teve um período da vida do meu pai, que ele foi demitido da empresa, 38 anos de empresa, ele foi demitido, a única empresa que ele trabalhou. E quando ele foi demitido, ele pegou o plano Sarney. E o Sarney indexou
todas as aposentadorias em um salário mínimo. Só que o salário mínimo daquela época era equivalente hoje a uns R$700. Pode crer. E aí, logo depois do Sarney, veio o Collor. E a única renda que meu pai tinha era a indenização de anos. De anos que o meu pai tinha do que ele recebeu. O Collor foi lá e trancou todos os investimentos. Pode crer, confiscou nessa. E aí eu vi meu pai na dependência de cesta básica de parente para sobreviver. Porque o valor que ele recebia de aposentadoria era insuficiente para pagar água, luz e colocar comida em casa. Então eu já vi muita coisa dentro dos meus 46 anos de idade. E de verdade, eu acho que o brasileiro ele nunca pôde esperar muito do governo. Principalmente aquele que quer empreender, que quer crescer, que quer trabalhar, que quer fazer a coisa acontecer. Sempre foi muito dele. Ele sempre teve que depender dele mesmo. Era ele contra ele mesmo. Acho que esse era o lance. Então, de verdade, se você falar para mim, Renato, você tá com medo? Não. Não tô. Talvez eu não esteja tão inteirado como você está, ou tão apoderado de informações como você está, e talvez isso me deixe um pouco alienado. Mas dentro da visão que eu tenho, para mim vai entrar outro presidente, e esse presidente não é o cara que vai salvar minha vida, mas também não é o cara que vai destruir minha vida. Como os outros todos, como eu passei por vários anos do governo do PT, como eu passei antes do PT, eu passei com outros, eu tenho 46 anos. Então eu trabalhava na época do Fernando Henrique, eu já trabalhava na época do primeiro do Lula, do segundo do Lula, da Dilma, e continuei trabalhando agora com o então atual presidente, e vou continuar trabalhando com outro presidente. E durante esse período todo fui crescendo. Eu era entregador de panfleto, fiz minha faculdade, me tornei empresário do ramo de suplementação esportiva, comprei a parte da fábrica, hoje faço parte de outras empresas, tenho outras sociedades em outros negócios, inclusive das academias que você conhece, e eu acho de verdade que isso não vai mudar. Não, pode crer, mas é que você é um cara, porra, tu é habilidoso, tá ligado? Você se destacou, entendeu? Então você é um fora da curva, porra. Você não é exemplo pra maioria das... Quer dizer, você é um grande exemplo, mas você não é a base das pessoas, entendeu? Não é estatística. E eu tenho medo. Você viu o que tá acontecendo na Argentina ali, né? Sim. Não é legal, tá ligado? Não é legal não, é péssimo, né? Eu tenho medo que aconteça aqui também a mesma coisa, Sim, tá ligado? mas você acha que ele vai conseguir fazer... Você acha que um presidente totalmente de esquerda vai conseguir fazer isso diante da minoria de Câmara de Deputados e Senado? Se ele tiver um STF que simplesmente faz o que quiser sem ter que passar pela lei, sim. Ele pode... O ministro só pode falar assim, é isso aí. Aproveita. O STF mandou o ministro da Justiça sair, mandou quase prender o líder da PF, da Polícia Rodoviária Federal, ele pode fazer qualquer coisa. Então, se o Lula coisar um plano e ele coisar, já era, né? Pode ser. Mas não quero ficar nesse papo depressivo. Eu tô depressivo, carinha. Eu tô depressivo, cara, pra ser sincero. Não, mas, eu percebi. Eu não quero também contaminar a galera aí. Se bem que... sei lá, cara, sei lá. Eu perdi um pouco as esperanças do Brasil, pra ser sincero. Tem bastante gente que ficou bem baqueado com isso. Principalmente as pessoas que têm um envolvimento político muito grande, um conhecimento político muito grande e que se envolveram muito, né? Sim, eu tô fudido já, censurado, tô desmonetizado. Hoje em dia, falar coisas no Brasil é perigoso. Falar é perigoso. Falar se tornou perigoso. Ô, Coca, pega meu celular lá no sofá, lá. É... Não, é que minha mulher me ligou aqui uma vez e ela sabe que eu tô ao vivo. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa só com a minha filha. Resolve aí o que tiver não, aqui, pode pô. falar. Deixa eu ver se ela mandou aqui uma mensagem. E o músico foi cancelado também? Você acompanhou o cancelamento dele? Oi? Acompanhou o cancelamento do músico? Cara, foi muito legal, né? Assim, a forma com que ele... Desculpa, cara. Mete bronca aí, mete bronca. Minha mulher é doida. Ela me ligou pra perguntar qual é o podcast, porque ela tá te procurando no YouTube. No YouTube você não vai achar. No YouTube eu tô censurado, desmonetizado. Ai. Aí eu falei pra ela, se você quer matar do susto, eu ao vivo, você me liga. Desculpa, eu achei que você não tinha chego ainda. Como não? Faz 15 minutos, não.
Então, do Muzi foi um negócio interessante, cara. E Twitter, né? Ah, foi no Twitter que Foi começou. no Twitter. Né? Foi no Twitter. Ele fez Na verdade, parece que o Muzi seguia o Bolsonaro e os filhos. E a mulher foi lá e atacou ele por isso, dizendo que era um absurdo ele fazer isso. Só que ele teve uma resposta tão inteligente e coerente, porque, por infelicidade dela, ela é formada em direito, era advogada. E aí ele virou e falou assim que preocupava ele ver uma pessoa que estuda leis e que defende a lei, e dentro da lei você tem uma série de liberdades, privá-lo da liberdade de poder ouvir e conhecer e acompanhar quem comanda o país. Que é básico, né? É um básico, inclusive, para evitar alienação. Claro. Então, aquilo foi muito bom para ele. Porque ele saiu de 7 mil seguidores para 250 mil seguidores no Twitter. Verdade, verdade. E então a galera ele fez gosta. do limão uma limonada. Pra caralho, pra caralho. E por que Tem ele fez certo do limão uma questionamento limonada? sobre- Porque ele tava com a verdade. Verdade. Simples assim. Sim. Simples assim. Sim, e Foi, porque aconteceu ele é a mesma amado, coisa, né? foi a mesma coisa que aconteceu comigo no podcast do Bolsonaro. Eu perdi 25 mil seguidores quando eu anunciei que eu faria o podcast. Pode crer. Eu lembro, eu vi o vídeo que você falou meio... Sim, pô, e assim, de certa forma, aquilo não me preocupou. Uhum. Por quê? Porque eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu estava entrevistando, primeiro, o atual presidente. Segundo, qual era a outra oportunidade que 2 profissionais da saúde, um médico e um educador físico, teria de entrevistar o presidente, representar uma categoria que era dos médicos, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, e terceiro, apresentar o esporte que eu realizo para ele. Que se você assistiu o podcast, eu apresentei ali o esporte. E com detalhe, eu não estava apresentando o esporte para um homem. Eu estava apresentando um esporte para 400 mil pessoas ao vivo. É verdade. Eu não sou bobo. É verdade. Eu queria mostrar que existe um esporte que trata sobre resiliência, força de vontade, disciplina, para 400 mil pessoas que talvez via o fisiculturismo como um cara de sunga que ficava posando num palco. E não entendia o que está por trás daquilo. E eu tive a oportunidade. Pode crer. Eu não ia perder essa oportunidade. Nem faz sentido. Não faz É o sentido. presidente. Se o presidente quer conversar Presidente. com você, você vai conversar com a porra do Vou conversar- presidente. exatamente. Você vai- É uma oportunidade. Sim, o que você achou do cara? Sim, pessoalmente. Pessoalmente, ele tem um perfil bem militar, assim, uma forma de ser, uma forma de agir, tudo. Você não consegue conhecer uma pessoa numa conversa de podcast. É verdade. Isso é impossível. Mas o que eu percebi, e foi uma coisa que eu achei bem interessante, é o seguinte: ele é um cara muito bom para delegar. Ele não centraliza a atenção nele. Ah, eu fiz isso, eu sou aquilo, eu entendo disso. Não. Ele deixa muito claro que ele é um técnico de futebol, vamos fazer assim uma analogia, aonde os grandes jogadores são os ministros. E que a habilidade dele não é administrar os ministérios, mas sim escolher bons administradores. Ele se orgulha disso. Pode crer. Ele se orgulha muito de escolher tecnicamente bons ministros. Primeiro porque ele se orgulha de não ter precisado vender ministérios, negociar ministérios, entre aspas. Sim, sim, mas eu tô falando do discurso dele. Claro, claro. Certo? Sim, sim. Mas, uma coisa é fato, existem ministros ali bem posicionados e que se tornaram depois grandes personalidades. Por exemplo, o Pontes. Ganhou em primeiro como senador também, Ganhou votado primeiro, 10 milhões de votos. Entendeu? O governador de São Paulo agora, O Tarcísio. Tarcísio. São ministros que ganharam destaque. Por quê? Porque ele deu destaque. Verdade. E isso não é muito comum entre presidentes. É verdade. Se você pegar, por exemplo, e entender, por exemplo, o governo do próprio Lula, ele não tinha grandes ministros ali em Tanto relevância. que ele não fez nenhum sucessor. Exatamente, era muito ele. O próprio Fernando Henrique também. Talvez a Zélia, na época do... Nem sei do quem que é. a Zélia na época do Collor, que era a ministra que comandava o dinheiro, Entendi, entendeu? entendi. Era a ministra forte. Eu acho que depois da Zélia veio os ministros do Do Bolsonaro mesmo. Bolsonaro. Ele acertou bastante, né, nos ministros, né? O Brasil Eu acho deu que ele uma- acertou e, acima de tudo, ele permitiu que eles trabalhassem. E não fossem ligados a política e ideologias, né?
Isso é o que mais fode a política, são as ideologias, na minha visão. Então foi isso que eu percebi nele, assim, percebi isso nele. Uma pessoa que gosta de ser polêmica. Eu percebi isso porque eu perguntei, olha, nós podemos perguntar de tudo, né? Podemos perguntar de tudo, tudo bem? Ele falou, não, pode perguntar de tudo, entendeu? Sim, inclusive, ele foi pode bem fazer aberto. as piores perguntas, ele falou. É legal, né? Quando o cara tá Ele falou isso. peito aberto pra responder Peito qualquer aberto coisa. e foi muito bom. Assim, foi muito legal. Primeiro, para a construção da minha carreira. Cara, pô, eu vou ter a oportunidade de falar para os meus netos que eu entrevistei um presidente da República, talvez um dos mais polêmicos da história do Brasil. De Talvez um fato. dos mais polêmicos. De fato. Eu vou ter a oportunidade de falar. Sim, isso é Pô, um entrevistei um presidente da República. Ah, pai, duvido. Ah, duvido. Tá Olha lá. lá, ó, no YouTube. Se não tiver no YouTube, eu tenho que gravar no HD aí, cara. Hoje em dia não sabe quanto tempo o YouTube vai durar, né? Ele tem tudo para durar muito, né? Mas a gente está falando de uma empresa, né? Uma empresa pode começar, pode terminar. Todos os dados, na verdade, eles são tipo em 4.000 anos. Será que vai ter todos os dados aí que a gente Também construiu? em 4.000 anos, meus tataranetos não vão saber quem eu sou. Talvez saibam, né? Se tiver 4.000 ser anos, algo se muito tiver o YouTube. Isso é o louco dessa nossa nova geração. A gente tem todo um registro. O louco a minha loucura é essa. A minha loucura é eu conseguir construir um legado que as pessoas lembrem do trabalho que eu fiz em favor das pessoas. Sabe? Eu quero, pô, vamos pensar grande no Arnold, por exemplo. Pô, as pessoas, quando o Arnold morrer, as pessoas lembrarão o que ele fez. Sim, ele fez um monte de coisa, né? Ele tem uma feira com o nome dele. Sim. Chama Arnold Sports. E com certeza, após a morte dele, essa feira não vai morrer. O que você queria que estivesse escrito na sua lápide? Na lápide? Porra, que pergunta. Eu nunca recebi essa pergunta, Coca. Cafeta, velho. Essa pergunta foi foda, velho. O que eu escrevi na lápide? Primeiro, eu gostaria que essa lápide tivesse ali um cara que viveu mais de 100 anos. Claro. Espero. Não que eu esteja trabalhando muito pra isso, né? Você é mais saudável do que eu, né? Sim, não tem a roupa. De você também, isso também. Agora eu vou usar o mesmo de você. Você não é base. É verdade. Sou base de que não fazer. Mas vamos pensar o que colocaria, falar assim, ó, esse cara mudou vidas. É o que eu recebo muito. Ó, antes de vir pra cá, eu tava fazendo meu treino, e quando eu tava terminando meu treino, um rapaz chegou em mim e falou assim, Renato, eu sei que você deve ouvir muito isso, mas eu tava com uma vida absolutamente sedentária, eu tava com 150 quilos, um nível de esteatose hepática é gordura no fígado, um nível de esteatose hepática que já comprometia o meu fígado, com risco já de morte. Caralho. Eu tava com diabetes. E Tá fudido, tinha tudo. muito. Ele falou assim, e eu tava sem rumo. E aí eu me vi comendo cada vez mais, bebendo cada vez mais e abreviando a minha vida cada vez mais. E aí ele falou assim, caiu um vídeo no meu feed. Você falando que todo mundo merece uma vida diferente e que todo mundo merece uma vida épica. E aí eu parei para refletir, pô, mas quem sou eu para ter uma vida épica? Aí ele falou, porra, mas se eu perdesse 50 quilos seria épico, né? Pelo menos as pessoas que me conhecem não iam acreditar. É verdade. Olha o que ele foi me falando. Aí ele falou assim, aí eu falei para minha família, eu falei, ó, eu vou perder 50 quilos. Eles falaram, Hiro, sem chance, você não vai perder 50 quilos. Aí ele falou, opa, isso é épico. Se eu fizer isso, vai mudar. Aí ele entrou no meu canal, começou a assistir todo... Eu tenho mais de 700 videoaulas no meu canal. Entendeu? Você coloca lá, Renato Cariani perder barriga, Renato Cariani emagrecer, Renato Cariani Suplementos. reduzir linha de cintura, Renato Cariani como melhor café da manhã, Renato Cariani melhor refeição à noite. Ele começou a assistir tudo. E baseado nos meus vídeos, ele construiu a própria dieta dele. Baseado nos meus vídeos, ele planilhou o treino dele e começou a fazer atividade física de acordo com as minhas orientações, os treinos, tudo. Cara, ele perdeu peso pra caramba. A mulher dele entrou nisso, 2 amigos dele entrou nisso, um tio dele entrou nisso, todos motivados pelo exemplo dele. Ele falou assim, hoje, Renato, eu me sinto um cara de vida épica. É legal, né, porra? Então, se eu tiver a oportunidade, e eu tenho, de mudar a vida de pessoas todos os dias, é o que eu gostaria de colocar na minha lápide. Este cara mudou vidas de pessoas.
Pode crer, eu acho que é nobre, né? Mudar, É ter um muito, impacto cara. positivo no universo que reverbere, né? Que seja exponencial, que se afeta que afeta três, que afeta mais três, e assim o mundo se torna um lugar melhor. Você é religioso, cara? Não. Como que você vê essa parada toda sobre estar vivo e morrer eventualmente? O que você assimila sobre isso? Eu tenho um ponto de vista de Deus. Assim, eu acredito muito em Deus. Eu tenho essa crença. E eu acredito que Deus olha por nós. Agora, eu não consigo acreditar, eu ainda não consigo sentir de que eu vou para outro lugar. Você acha Para que mim, a minha vida é essa aqui, ó. morreu, acabou? Exato. E eu acho que isso me faz, acima de tudo, ser um cara aficionado por viver. Monark, é muito interessante. Eu não gosto de dormir muito. E se eu acordar tarde, eu fico incomodado. Para mim, dormir muito é perder o que Deus não me deu de melhor, que é a vida. Eu durmo em média de 6 horas por dia. Entre 5 horas e meia a 6 horas e meia por dia. Por noite. Não mais do que isso. Pode crer. E eu quero aproveitar o máximo possível o dia. Você quer se esconder de mim? Vai na minha casa. Você não tá lá. Cara, não tô lá. E isso não significa que eu não esteja com meus filhos, isso não significa que eu não esteja com a minha família, isso não significa que eu não esteja em paz. Não é que eu sou um cara louco, mas eu preciso estar fazendo algo muito bom. Nunca te dá uma... E ficar algo muito bom é pegar minha filha de 1 ano e 2 meses e ficar ali, agarrando e vendo o sorriso dela. Entendi. Mas quando eu terminar de vê-la e brincar com ela, eu vou catar uma bicicleta, por exemplo. Por exemplo, eu tenho casa na praia, eu vou pegar uma bicicleta e vou andar na bicicleta. E vou ficar ali vendo os movimentos, vendo a praia, vendo as pessoas, vendo as árvores, curtindo ali. E quando eu soltar a bicicleta, eu já vou entrar num papo com alguém, dar risada e me divertir. E depois disso eu vou fazer meu treino. Ou depois disso eu vou pegar meu filho e chutar uma bola. Eu preciso viver, cara. Você é daqueles caras que tem tudo cronometrado na agenda, assim, que vai fazer? Durante a semana eu sou o cara mais sistemático que você conhece. Nunca te dá vontade de só não fazer nada o dia inteiro? De jeito nenhum. Pegar e falar, hoje eu vou pegar, sentar no sofá, vou pedir uma pizza. Deus me livre. E vou ficar assistindo TV Não, sem fazer nada o não, dia inteiro. Não te dá vontade de fazer isso? Nem ferrando. Nossa, cara, o que eu mais tenho vontade de fazer é não TV, eu fico no PC, mas Não. não te dá vontade nenhuma, Não, nunca, cara, eu nenhum tenho dia da vez. minha forma de viver é diferente. Pode crer, pode crer. Eu exijo um pouquinho mais da vida do que ficar assistindo TV deitado no sofá. Jogando um jogo, é que você falou que você não joga, né? Não Por isso que eu nem jogo, usei esse cara. exemplo, né? Mas, é que o jogo é mais ativo do que... O jogo é ativo, assim, eu não tô dizendo que eu tô certo, né? Eu tô dizendo que sou eu. Não, também não tô falando Assim, que você tá errado exatamente. ou certo. Eu só tô falando sou eu. que... Eu vou acordar pela... Eu sou aquele É que cara... é normal, a pessoa às vezes tem aquele dia que Sim. não quer fazer porra nenhuma. Eu Não imagino tem, se o cara. Cariani não tem esses dias Não também. tenho. Não me recordo. Não me recordo. Me recordo, por exemplo, de ir pra uma festa, virar à noite, acordar, por exemplo, e dormir 4, 5 horas da manhã, por exemplo, e dormir 4, 5 horas da manhã, acordar 8 horas da manhã, já zerado já. E se eu não tiver zerado, eu dou um jeito de ficar zerado. Pode crer, pode crer. Hardcore. Você já viu o David Goggins? Já acompanhou esse cara aí? Cara, esse nome não me é estranho. É um cara que era ex-Navy SEAL e aí ele... É o cara que... Põe aí David Goggins pra Não é o galera. cara que resolveu, o cara que comia pra caramba e depois resolveu ser fitness e virou o Isso! cara mais fitness do mundo. E mais motivacional falar do dele, já. planeta Terra aí, ó, David É Goggins. esse aí, ó. Mas antes ele era obeso, não era? Ele era obeso, ele era gigantesco. Exatamente. Tipo, esse é um exemplo de um cara obcecado. Ele é o Sim, ultra obcecado. Antigamente ele era obcecado por comida, aí ele virou obcecado por atividade física. É. É um cara obcecado, ele não tem equilíbrio, é 880 pra ele. Pode crer, pode crer. Eu sou assim, mas eu sou Aí obcecado ele ali, em ó. não fazer nada. De bigodinho ali, gordão. É, olha lá. Mas ele é forte também, né? Não, agora ele tá no shape, né? É, sim. É isso aí. Tudo é possível, basta querer. Sim. E o Igor, conseguiu emagrecer já? Já tá fazendo as paradas, não? Eu sei que você vai lá se o Igor é o meu enchendo o case, saco. o Igor é meu case de insucesso. Mas Não eu não dá, desisto. ele não- Em janeiro, vamos ver, ele vai pra Copa agora, né? É, vai curtir. Tá na Espanha lá, ele mandou umas fotos. Mas eu sou um cara muito ativo, mas eu também sou hiperativo. É meu. Faz sentido, né? Eu sou hiperativo. Sim, você é um cara que Então, não consegue... por exemplo, ó, ficar vou te parado. falar, por exemplo, meu final de semana, eu acordo pela manhã e vou fazer uma atividade em jejum. Quando terminar a atividade de jejum, eu vou agarrar minha filha e já vou brincar com ela. Jogo ela na piscina, brinco com ela. Terminei com a minha filha, eu vou pegar meu filho e vou chutar bola.
Terminei de chutar bola. Se eu tiver, por exemplo, com meu sogro, eu vou ajudar ele a fazer um churrasco. Aí a gente termina o churrasco e a gente fica batendo papo. Terminou de bater o papo, todo mundo vai dormir. Todo mundo cai no churrasco. Todo mundo vai dormir e fala, pô, agora é hora de fazer meu treino. Aí eu meto o som no ouvido e vou fazer meu treino. Terminei o treino, todo mundo acordou, aí eu chamo meu sogro, vamos andar de bicicleta? Vamos. Aí eu saio pra andar de bicicleta. Eu juro pra você. É o Sonic, né? É o Sonic. É sério, Coca. Ri não, porra. Não, mas Aí eu vou andar de bicicleta. Termino de andar de bicicleta, aí vou jogar um FIFA com meu filho, por exemplo, que ele gosta. E aí termino de jogar um FIFA com ele e já agito todo mundo pra sair pra jantar. Vamos sair pra jantar fora. Aí todo mundo volta do jantar, vai dormir. Aí vai dormir, eu fico lá, abro uma caixa de pergunta no Instagram e fico lá, respondendo pergunta. Aí quando é 1h da manhã, eu capoto. Puf, no outro dia eu acordo 7h da manhã. Mesma coisa, cara. Todo dia. Mesma coisa. E durante a semana é assim. Eu acordo pela manhã. Cara, eu tenho uma fábrica para administrar. Eu tenho outros 3 tipos de empresa para administrar, como a academia, entre outras coisas. Eu tenho uma equipe de atletas, a maior equipe de atletas do Brasil para gerir. Eu sou diretor de marketing do Grupo Suplay, que é da Max Titânia Probiótica, que talvez isso seja o que mais me consuma tempo. E eu sou um atleta profissional, eu treino todos os dias. E treino em alta performance, eu sou atleta profissional. Sim. Junto com isso, eu tenho um podcast e gravo vídeo todo dia. Tá, não, eu não conseguiria fazer 1%. Então, meu dia começa às 6h30 da manhã e vai até 9, 9h30 da noite. Ah, é loucura. Pra mim. E eu vou encaixando tudo isso. Nossa, pra mim isso é puxado, cara. Da onde sai tanta energia? Não teria tanta energia assim, cara. De verdade. Pois Assim. é. Eu me admiro, de verdade, assim. Você vai ficar com depressão, que você fala, só tua dia é isso aqui. Você falou, meu Deus do céu. Não, cada ser humano é diferente do diferente. outro, mas é impressionante, é isso que eu tô te falando. É impressionante essa rotina, né? E essa rotina me acompanha da maioria a vida das inteira. pessoas. Você sabe Não. que você é meio que. Você é esquisito. Você Eu sabe sou que esquisito. você é esquisito, né? Sou esquisito. Sou fora da curva. Sim, é o esquisito bom, né? O esquisito Mas que eu não... sempre fui fora da curva. E eu acho que isso que me evoluiu muito profissionalmente. Quando você era, tipo, office boy e tal, você é Eu motoboy. era o melhor office boy. Mas você sabia que você ia se tornar um, tipo, big empresário? Não. Você sentia assim, não, eu sou Cariani, caralho. Ó, eu comecei... Com 11 anos de idade, eu entregava panfleto. Uhum. Os meus colegas que entregavam panfleto jogavam no bueiro. Eu entregava a todos. Porque, de alguma forma, eu acreditava que na excelência eu ia levar vantagem. O que aconteceu? O cara que entregava... O cara que eu entregava panfleto, 11 anos de idade. Tem condição de trabalhar com 11 anos de idade, Nossa, cara? super jovem. Só na minha época mesmo, né? Sim, sim. Hoje o cara vai preso se ele botar um moleque pra... É verdade, é trabalho infantil. Ele vai preso, velho. Na minha época os caras chamavam. Falavam Sim. assim, minha mãe ia lá, levava e trazia de volta. Você era triste por ter que trabalhar naquela época? Não, ferrando, nem ferrando. Eu acho que é bom a galera trabalhar junto. Aí, com 12 anos de idade, ele conseguiu pra mim um emprego de office boy num escritório de contabilidade desse tamanho, assim. O cara conseguiu pra mim. Por quê? Porque ele sabia que eu entregava os panfletos, os caras jogavam no bueiro. Pode crer. Aí, com 12 anos de idade, comecei a trabalhar. Com 13 anos de idade, comecei a fazer outras coisas também de trabalho. E com 14 anos de idade, eu tirei carteira. Na minha época, eu tirava carteira de trabalho. Ah, Aí, na hora que eu tirei carteira de trabalho, cara, eu entrei no curso técnico em Química e já comecei a alavancar. pode crer. Entrei como técnico em Química. No primeiro semestre de técnica em Química, eu consegui emprego de auxiliar de laboratório. E com 14 anos de idade, eu lavava vidraria. Você era hiperativo naquela época também? Total, sempre fui. Entendi. Total, sempre fui muito obcecado. Isso é coisa de família? Seu pai era obcecado? Não, meu também? pai era lerdo, cara. Pensa num velho lerdo, cara. E sua mãe? Minha mãe era mais ativa. Entendi. Talvez Mas era tenha eu ido dela. mesmo. Sempre foi eu. Meu irmão é pacato, tranquilão. Minha irmã também tranquila. Eu tenho dois irmãos, mas eu era muito acelerado. Sempre fui, cara. Sempre fui um cara muito obcecado por querer as coisas. Entendeu? E não foi nada Moleque, eu já queria externo, ter foi algo dinheiro. interno, você nasceu assim. Não, se você pegar 16 anos de idade, qualquer um que chegar pra mim e falar assim, qual é o seu sonho? Meu sonho é ter uma BMW. Eu falava. Ninguém nem sabia que era BMW. Eu falava assim, moleque, vai se ferrar. Você nunca viu uma BMW na rua? E você já Não tem tava... problema, um dia eu vou ter uma BMW. Dito e feito. É, Louco. Você sente orgulho da sua vida, cara? muito. Muito. Eu tenho. Será Não que tenho é vergonha de difícil falar. pros seus filhos, você? Porque, tipo, puta, difícil. se o meu pai fosse o Cariano, seria muito triste meu pai ser o Cariano. Cara. Por quê? Porque, pô, A régua é alta? Todo filho meio que se compara com o pai, é normal. Porque é um exemplo, né? É um exemplo, é a quem ele admira e tal. Aí eu falo assim, porra, pra eu chegar no nível do Cariano, eu vou ter que me esforçar muito. Então parece meio assim, desanimador. Fala assim, mano, não dá pra passar o velho fácil. Ele tá num nível muito hardcore de disciplina, tá ligado? Deve ser difícil. E às vezes isso gera um impacto um pouco negativo. Por exemplo, eu tenho um filho de 23 anos, lindo, maravilhoso. Pensa num cara que faz filho bonito, sou eu, cara.
Meu filho é bonito. É o que eu conheci na academia, não? Conheceu. É assim, então. Então, e aí o Gui, por exemplo, eu percebo que ele luta, batalha para construir a história dele e tudo tal, e que de alguma forma ele quer mostrar para mim que ele tá vencendo. E eu mostro para ele que eu tô orgulhoso que ele tá vencendo. Mas sabe quando o filho fala assim, pô, mas será que meu pai acha mesmo que eu tô vencendo, tudo tal? Por quê? Porque eu sou aquele cara que eu mostro, que eu mostro, tô feliz, mas eu falo, ó, você pode ir mais. Uhum. É meu. Você não deixa ele ficar na zona de conforto, né? E às vezes isso pouco pode... pior. Talvez eu aperte mais ainda. Falo assim, ó, tá muito bom, filho, mas se você puxar aqui, ainda dá mais. Pode crer. E ele pode achar que isso é você achando que ele não tá indo legal, mas na verdade é vocês no sua Eu quero, gana eu, de... eu quero ver ele na minha obsessão. Pode crer, pode crer. Defeito de pai. Ah, O pai, o que ele quer? Ele quer sempre o melhor do filho. Se você, quando garoto, por exemplo, dependendo de como é o seu pai, se você chegasse pro seu pai e falasse assim, pai, eu quero ser um youtuber. Ele fala, não, filho, eu quero que você seja médico. Quero que você seja advogado. Agora, o pai tá certo? Não. Agora, você vai condenar teu pai por isso? Não. Não. Pai, né? Pai é isso. Tem a mentalidade. Pai cria um sonho pro filho e coloca o filho. Eu criei um sonho pro meu filho. Sim, sim. E não necessariamente esse sonho valeu. Qual era o sonho pro meu filho mais velho? Filho, eu levei ele, assim, ó, isso eu nunca falei num podcast. E é um problema que nós tivemos, que a gente já superou. Eu criei meu filho para ser meu sucessor na fábrica. Entendi. Eu mandei ele pro Canadá, ele foi fazer TOEFL lá, fez administração de empresa lá, ele voltou no curso de administração de empresa e falou assim, pai, eu não vou assumir sua fábrica, eu não quero. Eu quero eu construir minha vida, eu quero eu construir minhas coisas, eu quero fazer a coisa do meu jeito, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer faculdade de Direito, não quero. A minha sensação de frustração é muito grande, porque quando você chega ao ponto de ser dono de uma fábrica, o que você constrói? Um legado. A fábrica não morre contigo. Sim, sim. Alguém vai administrar essa fábrica. Sim. E quem você espera que administre essa fábrica? Sua prógene. Óbvio. Você não quer uma pessoa jurídica, entendeu? Ou um CEO contratado para administrar. Você quer que seu filho administre. Você confia mais? E meu filho jovem, com 18 anos de idade, falou assim, pai, 19 anos de idade, falou, pai, eu não vou. Decidi, eu não vou, não quero. Como que você ficou chateado com isso? Eu lidei isso com muita frustração, mas eu disse para ele, ok, filho, então você vai se sustentar do que você escolher. Porque pra ele é uma puta oportunidade também, né? Ter Claro que é uma job, oportunidade. né? Ele poderia começar a carreira dele aprendendo o trabalho e com 23 anos de idade ali, consolidado, formado, já começar com um salário de 50 mil. Sim. Quem aos 23 anos de idade ganha 50 pau por mês, Poucas dentro pessoas. da estatística? Pouquíssimas pessoas. 0,1%. Exatamente. E ele quis sair do 0,1%. Talvez seja uma parada de não quero ficar na sombra do meu pai, né? Aí entra aquilo que você disse. Talvez quando a régua do pai é muito alta, o filho vira e fala assim, não, pai, eu quero acima de tudo, também mostrar para você que eu também consigo. Pode crer, eu acho que deve ser. E aí foi isso que eu comecei a me preocupar. Eu falei, será que ele não teve afinidade com a carreira dentro da fábrica, da indústria? Ou será que ele quer mostrar para o pai que ele também pode? Diante do tamanho, do exemplo que o pai é. Sim, eu acho que assim... E aí me temia se era ele querendo me mostrar, sabe por quê? Porque ele querendo me mostrar isso não é um sentimento legal, porque ele não precisa me provar nada. Pra ele precisa, né, cara? Pois é, mas ele não precisava. Por quê? Porque ele poderia provar o quanto ele é bom pegando a fábrica e multiplicando ela, como a Abílio Diniz fez. Pode crer. Pô, a Abílio Diniz pegou o Jumbelétrico e transformou o Jumbelétrico no quê? Pode crer. Num gigantesco, até vender pro cassino, não é verdade? Uhum. Sim. Existem vários exemplos disso, de filhos que herdaram dos pais e multiplicaram a empresa depois, porque vieram com ideias inovadoras, estudaram em lugares, aprenderam coisas novas, empreenderam mais, tiraram aquela coisa que a empresa às vezes tem de ser uma empresa extremamente familiar e fez a empresa se tornar profissional. Tira esse tio, tira esse parente, faz bota um CEO profissional, um CFO profissional e faz a empresa explodir do dia para noite. São muitos casos. Claro. Mas ele não quis. Mas eu fico ele tá feliz. Jovem, ele pode voltar essa Jovem, oportunidade no futuro. Talvez, não sei como que vocês conversaram. Eu acho que cada vez mais ele está ligado ao fitness. E o que eu quero? O que um pai quer?
Ver o filho feliz. Ah. Então, se ele estiver feliz, por exemplo, ele agora está muito ligado no fitness, ele continua fazendo faculdade de Direito, mas também faz faculdade de Educação Física. Ele faz 2 faculdades. E está muito ligado no fitness, treina, tem uma série de patrocínios, tudo tal, e está feliz. Meu filho está feliz. Melhor do que ele assumir a fábrica é ele ser feliz. Claro. Porque eu tenho a história de um cara que é colega meu, empresário, o seguinte, empresário. O sonho dele era ser jogador de tênis. Quando moleque, o pai colocou ele para jogar tênis. E o moleque descobriu a vida dele ali. E jogava tênis, se profissionalizou, jogando tênis. Chegou o pai e falou assim, esquece carreira de tênis. Isso é um esporte, é um hobby pra você. Vem cá, você vai trabalhar aqui. E acabou com o sonho do menino de participar dos circuitos, de viajar, tal. Tudo falou, não, tênis pra você agora vai ser de final de semana. Você vai trabalhar aqui. Cara, pensa num cara infeliz, cara. Você destrói a Pensa pessoa. num cara frustrado. Pensa num chefe ruim. Pensa num cara amargurado. Pode crer. Pensa numa empresa que não cresceu. No fim, as pessoas que fazem bom trabalho são aquelas que querem fazer o trabalho, né? As pessoas que fazem um bom trabalho é aquelas pessoas que se divertem enquanto trabalham. Sim. Se o trabalho para ela é uma punição, meu amigo, Não vai dar boa, não né? vai dar bom. Porque você fica contando as horas para ir embora, você senta lá e já tá de saco cheio, Sim. e a tua vida é infeliz. Sim. Porque se você parar para pensar, pelo menos metade do seu dia está dentro da empresa. Sei não, é a sua vida, indo embora. Eu vou ficar 30 anos aqui fazendo coisa que eu não gosto. Aí você pensa, só de extrapolar o futuro já dá uma preguiça danada, né? Então, meu filho hoje está envolvido no fitness. Mas E a fábrica continua lá. Mas você ficaria triste com o seu filho se daqui 20 anos ele não for um mega empresário, bilionário, rico pra caralho? Você ficaria chateado com não ele? entendi. Como? Se ele não fosse daqui, sei lá, 20, 30 anos, um mega empresário, bem sucedido. Na verdade, eu ficaria triste com meu filho se eu descobrisse que a vida dele, ou a vida que ele leva, é uma vida infeliz. Então, eu quero que ele seja feliz. Pô, pai, eu vou ser feliz, de repente, com o meu escritório de advocacia, praticando o esporte, que é o estilo de vida que eu também ensinei para ele, e tô ali ralando, entendeu? Entregando cartãozinho na feira para aumentar meu número de clientes, mas eu tô feliz pra caramba, pai. Pô, legal, Pode crer, pode crer. legal. Entendeu? Isso é muito bom. Mas junto com a felicidade também tem que vir a autossuficiência. É a Claro. única regra que eu coloquei. Entendi. Falei, então tá bom, filho. Então você não quer assumir a fábrica, ok. Então você também assume suas contas. Pode crer, senão ele vai um ficar direito meu. acomodado, né? no final do Não, porque senão acontece igual aconteceu com um amigo meu. Um amigo meu, os 2 filhos dele não quiseram assumir a empresa. Nenhum dos 2. Não quero assumir a empresa, também não quero. Aí um foi ser dentista e o outro foi ser arquiteto. A menina foi ser dentista, o rapaz foi ser arquiteto. Um amigo meu que é dono de empresa. Legal. E o pai tá lá trabalhando. Aí quem comprou o apartamento pros 2? O pai. Quando tem férias no final do ano, ai, pai, queria levar meus filhos para viajar para Europa, assim, assado, isso, aquilo. O pai. Ah, pai, pô, a gente precisa trocar o carro do... O pai. Peraí, você só não quis assumir a fábrica, mas o dinheiro da fábrica tá indo. É verdade. Não sei. Cada um. Eu não concordo. Você acaba deixando Entendeu? mimado, né? Não é mimado, né? Você escolheu sua profissão, ela tá totalmente contra a carreira que o pai construiu para você dentro da indústria, autossuficiência. Sim. E tira a motivação do cara. Se ele sabe que se ele precisar de dinheiro pra alguma coisa que ele quer, o pai dele caixa. Ele não vai se esforçar pra ter dinheiro. Exato. Não faz nem sentido Tem que se esforçar. ralar. Pô, então tá bom. Então, filho, você quer ser arquiteto? Legal. Então você vai ter que ser um puta arquiteto. Pra você ter uma baita vida. Sim. Não, pai, eu podia ser um arquiteto mais ou menos e você me ajudar com as contas. Não. Não pra mim. Não, É claro, na se ele opinião. tiver uma doença, aí você vai ajudar, tal. Doença se eu quiser dar. Também, claro. Diferente, quiser se dar eu um quiser presente, dar, né? entendeu? Chegar lá, meu filho, falar assim, filho, pô, eu te dei de presente uma casa de praia. Pô. Eu tô te dando de presente, eu tenho dinheiro, eu vou te dar. Sim. Legal. Mas, que eu tô vendo que ele tá dando sangue na profissão que ele escolheu. Porque no fundo, o que a gente quer dos filhos ou das pessoas que a gente gosta? Que elas deem o sangue por algo, né? Por um propósito. Se o propósito dele foi ser um grande arquiteto, que deu o sangue para isso. E a melhor forma para você dar sangue é com a água bater na bunda. Só que se você entendeu, ali tem um subsídio da empresa do pai, que você bateu no peito e disse que não queria, a água não dá batendo na bunda. É verdade, é E verdade. aí, qual é o homem que você vai formar? Qual a mulher que você vai formar? Vai formar um cara fraco se você der tudo de bandeja pra ele, Só que né? você é eterno. Não. E aí quando você morrer... Bom, aí tem a herança, né? Filha da... aconteceu isso com um amigo meu. Tem um amigo meu que ele era herdeiro, entendeu? Cara,
Porra louca total. O velho morreu. Ele mais 2 irmãos. Fritaram a empresa em menos de 10 anos. Empresa milionária. Pô, bateu Ferrari no poste. Entendeu? Ia para Las Vegas, entendeu? Fechava 8 mulheres para Las Vegas. Passava lá 15 dias. Voltava lá destruído. Bom, curtiu a vida. Rolê de Las Vegas, curtiu a vida. Foi difícil aqui, viu, Coca? Tô tentando motivar a galera e o Monark fudendo com o meu motivacional aqui. O lado bom das coisas ruins. Exatamente, né? Eu gosto do conto, eu sou Curtiu chato. a vida, é verdade. Não, mas no Imagina o velho rolando lá no caixão, hein? Falando... eu trabalhei todo filho da puta por ti. E o cara lá em Vegas, entrando no Caesar Palace com 8 mulheres agarradas assim, ó. Fechando a mesa de pôquer, arregaçando com tudo. Mas vai condenar os filhos deles a serem pobres, né? Sim. É que na verdade é o seguinte, né? Uma vida fácil leva você a um futuro difícil. E uma vida difícil leva você a um futuro fácil. Sim. Então, se você ensinar para os seus filhos uma vida muito fácil, eles terão um futuro muito difícil. Sim. Ao menos que você esteja interessado em cuidar do futuro dele. Agora, se você quer que os seus filhos amadureçam, cresçam e cuidem do seu próprio futuro, você também tem que dificultar um pouquinho a vida deles. Sim. Porque se você não dificultar a vida deles, fica complicado. Eles não aprendem a jogar. Exatamente. Meu filho agora, por exemplo, resolveu se mudar. E ele quis alugar um apartamento. Eu falei, legal, filho, vai atrás, procura. Ele foi lá, procurou, ralou, achou, negociou, tudo tal. Aí travou numa situação de fiador. Eu falei, calma, tá. Eu vou ser seu fiador. Fica tranquilo, filho, manda o contrato. Fui lá, fui fiador dele, mas ele foi atrás, ele achou, ele negociou, ele brigou, tudo tal. Aí esse final de semana eu encontrei ele. Ele pegou as chaves na sexta. A alegria que ele tava me emocionou, cara. Ele, pai, você precisa de... Vem cá ver os... Pai, você vai lá em casa, né? Ó, você vai lá em casa, olha as fotos. Filho, que lindo, você que escolheu. Pai, eu procurei pra caramba, fiz isso, fiz aquilo, agora eu acabei de ir na loja, comprei isso, vou botar uma prateleira aqui. Falei, pai, tava limpando o apartamento até agora. Conquista. Sim, sim. Feliz. Mas, acima de tudo, feliz porque ele achou. Agora, se eu ligo para um dos meus corretores e falo assim, cara, acha um apartamento aí para mim, por favor. Manda as fotos. Tá, filho, tá aqui a chave, vai morar lá. Ah, legal, pai. Obrigado, pai. E a conquista? Não o esforço? tem, E a dificuldade? A dificuldade é muito bom, cara. É muito importante. Sim. Com certeza. Refina, te faz melhor. Sim, eu acho que seu pensamento tá corretíssimo. O que mais tem é esses pais bilionários que criam os filhos toroxa. Playboy, não. E aí eles comandam o mundo e a gente tá nessa merda que a gente tá, né? Exatamente. Às vezes acontece. Você sabia que, às vezes, por exemplo, amigos meus ao redor, que prestam atenção, chegaram e falaram assim, Renato, vira e mexe, alguém chega pro Gui e fala assim, pô, mas seu pai tem dinheiro, pô, por que seu pai não te ajuda? Aí meu filho vira e fala assim, porque é o dinheiro do meu pai. Deixa que eu me viro aqui. E meu filho lá, contando os capoá dele ali, contando os canivetes dele ali, cara. Pode crer. Pensa que meu filho tem vida de luxo. Meu filho mais velho não tem vida de luxo. Meu filho não tem carro. Aí por que ele não tem carro? Porque ele tá juntando grana pra comprar um carro. Pô, poderia comprar um carro pra ele? Poderia comprar um carro pra ele. Mas deixa ele aprender a lição de não ter as coisas... Mas deixa ele trabalhar, deixa eu apertar um caminho dele ali. Mas um pai aperta o caminho, vê o filho difícil, mas tá de olho no filho, não tá cagando pro filho. No final você vai deixar ele de morrer, olho, né? Não, você tá de olho. Sim. Tanto que, por exemplo, ele tava ali no apartamento, ele não veio falar pra mim do fiador. Mas me disseram que ele tava muito nervoso, porque ele tinha achado tal tudo e que ele não tava conseguindo aprovar um seguro-fiança, muito caro. Eu chamei ele, filho, como é que tá o apartamento? Pô, pai, tá indo bem, tal, pô. Mas o que tá acontecendo? Ah, pai, é que eu tô travado no seguro-fiança, tal, tudo. Me dá o telefone da imobiliária. Quais são as opções? Seguro-fiança ou fiador? Manda o contrato. Eu falei, filho, eu vou ser seu fiador. Pô, pai, obrigado, tal, tudo. Acabou. Então o pai tá ali olhando. Mas eu aperto o caminho. Pode crer. Eu acho que tem. Eu aperto o caminho porque, pra mim, um caminho difícil leva a um futuro mais fácil. Sim. Vai ensinar lições pra eles, né? Muito. Ser pai é a coisa mais importante pra você nesse mundo? Total. Mais importante que as grandes empresas e... Mais importante. Ser fortão e bonitão. Mais importante. Até porque ser pai, acima de tudo... eu sou pai de 3. Em fases totalmente diferentes, né? Tô falando de 23, 9 para 10 anos, que meu filho vai fazer 10 anos em janeiro. 23, 9 e 1 ano e 2 meses. Pode crer. E ser pai é pro resto da vida. O corpo não é pro resto da vida. Não, é verdade. Carreira não é pro resto da vida. Vai chegar um momento que eu tô tão fodido que não vai ter como. Agora, a missão de ser pai é até o último dia. Você tá respirando, cadê o filho para me dar tchau? Tchau pro meu filho, vou morrer. O que você quer? Você quer assinar algum contrato? Revisar o balanço da empresa? Não. Você quer dar tchau pro seu filho. Pode crer. É a única situação, cara. Que do momento que você tem ele até o último suspiro da tua vida,
é a tua atenção. Então, para ver um pai decente, uma mãe decente, se tiver um leite de morte, a primeira coisa que ele faz, chama meu filho. Pode crer. Eu acho que É isso uma já conexão simboliza muito o forte, nível né? que é a responsabilidade e a importância de ser pai. Tanto que meu dia é absurdamente louco, como eu te disse, mas eu reservo todos os dias um horário hábil para chegar em casa e cuidar dos meus filhos. Pode crer. Principalmente nos finais de semana. Pode crer, pode crer. Da hora demais, da hora demais. Isso é uma prioridade para mim. Da hora demais. Até porque para mim, para um cara ter, dentro da minha concepção, daquilo que eu construí para mim de aspiracional de um homem de sucesso, o que eu construí para mim de aspiracional de homem de sucesso, uma carreira de sucesso é baseada, acima de tudo, em grandes resultados. Ok, então um homem precisa ter uma carreira bem sucedida, ele constrói um legado dentro daquilo que ele acredita ser o seu propósito. Carreira. Dinheiro. Para mim, tá? É importante. Claro, pra mim também é. Segundo ponto. Família. Se você constituiu família, você tem responsabilidade sobre eles e, acima de tudo, sobre as pessoas que são importantes para você. Então, não adianta você ter dinheiro e o seu filho ver você como um caixa eletrônico ou o seu filho desprezar você porque você nunca entregou um minuto da sua vida para ele. Então, você tem que entregar carinho, afeto e atenção. Não é dinheiro que seu filho quer, pelo menos em boa parte da fase da vida dele. Sim. Terceiro, cuidar de si mesmo. De que adianta você ter grana, de que adianta os seus filhos estarem bem e você tá podre, fudido, cheio de problema, totalmente destruído. Então, ter tempo para cuidar de você mesmo. E quando eu falo cuidar de você, não é só da sua saúde, cuidar das coisas que você gosta de fazer. Ter tempo para você também. Uhum. Né? Porque às vezes a pessoa é tão obcecada por dinheiro que ela não tem tempo pro lazer. Ela só ganha dinheiro, mas não aproveita nada. Sim. E tem gente que é obcecado tanto pelos filhos que não vive a vida Também dele. não vive a vida só dele, só a vida dos filhos. É. Aí quando os filhos vão embora, morre de depressão, a mulher separa da mulher porque não teve tempo nem para falar oi para a mulher. Pode crer. Então, para mim, um homem de sucesso é baseado nesses 3 fatores. Se você conseguir equilibrar com profunda habilidade, e não necessariamente distribuir o tempo em bases proporcionais, mas que você consiga ser bem sucedido nessas 3 bases, para mim, você é um cara de sucesso. Pode crer, pode crer. Eu Essa gosto. é a minha visão. Sim, sim, porque tem muita gente que se foca no trabalho, esquece a família, ou foca na família, esquece o trabalho. Tem que ter um equilíbrio das coisas, né? Isso é um exemplo pra muita gente, cara. Realmente é mesmo, de verdade. Se você me seguir na rede social, você vai ver essa mescla. Sim, sim. Você vai ver eu trabalhando, daqui a pouco você vai ver eu fazendo uma atividade física, daqui a pouco você vai ver eu tocando um terror com meus filhos. A realidade do meu dia a dia, principalmente nos stories, reflete muito a pessoa que Você eu sou. faz bastante stories? Ah, média 10, 15, final de semana 30, 40, Pode muito. crer, pode crer. Pode Eu crer. sou bem influenciador Eu digital. precisava começar a fazer isso aí. Não, eu faço. muito. Ajuda, né? Cria conexão. Eu sinto que as pessoas não criam uma conexão comigo como pessoa. Elas só veem os vídeos de eu falando merda e acham que eu sou um maluco. Louco. É, louco. Eu sou um pouquinho louco, mas... mas Inimigo não, do Estado. mas não, isso eu sou. Isso eu sou. Inimigo do Estado eu sou. Mas acham que você somente é um inimigo do Estado. É. Entendeu? Acho E há que... por trás um outro cara, por exemplo, que eu conheço, entendeu? Um cara gente boa, boa praça, Eu não divertido. sou tão mal assim, né? Eu não sou uma pessoa desagradável. É que você é um cara ideologista demais, Eu né? sou ideologista. Você é um baita ideologista. E as pessoas ideologistas é o seguinte, cara, ela Idealista, tem... né? Idealista, exatamente. Uma pessoa idealista ao extremo. E as pessoas idealistas, ela tem uma série de formações. Ela tem uma formação política mais apurada, ela tem uma formação de história mais apurada, ela tem uma formação de geografia mais apurada. Não, de no uma caso, série de- no caso. Eu não sei se eu sei um... É que eu vejo que censura é errado e você contra isso, só isso, tá ligado? Não sei se eu não me considero um intelectual da política e nada disso. Mas já viveu bastante, já conversou com muita gente. Eu sei como o jogo é jogado, né? Então, e isso a maioria das pessoas não sabem. Sim, as pessoas elas estão presas em bolhas e ilusões, né? Muitas feitas pela mídia também, inclusive. Que é... Mas sempre foi assim. Sempre foi assim, mas eu acreditava que com a internet a gente ia conseguir estourar essas bolhas, né? Mas aí vem a censura pra impedir, colocar todo mundo no curralzinho de novo. É isso que é foda. Karene, muito obrigado, cara. Muito obrigado por vir aí. Eu que velho. agradeço o Fico feliz convite, demais. agradeço o bate-papo. Foi divertido e, acima de tudo, eu espero que a galera continue acompanhando o seu trabalho aqui na plataforma. Qual é o nome da No plataforma? Rumble, isso. No Rumble. Até censurarem. Não, eu espero que não aconteça isso. Também, tenho espero. E espero que as coisas estejam sempre dando certo para você, dentro daquilo que você acredita. E que você consiga ganhar dinheiro, porque é importante, porque Sim, também os caras sobreviver, né? segurando.
Eu já perdi Entendeu? tanta coisa. Pelo menos aí pra ajudar o Coca que tá fechado contigo aqui. Garantir o salário da galera. Não, brincadeiras à parte, parabéns pelo seu trabalho, irmão. E a gente obrigado. tá sempre junto aí. É nóis, velho. Obrigado, agradeço demais. Agradeço demais mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, galera. Até mais.